Em uma mansão que mais se assemelha a um palácio, Celine e sua sogra Camila estão tomando chá juntas. No entanto, a atmosfera pacífica, embora desconfortável, é interrompida quando sua sogra pergunta diretamente por que ela ainda não está grávida. Camila lembra-lhe severamente o quanto a família precisa de um sucessor. Ela enfatiza como Celine foi escolhida apenas pela fama e fertilidade de sua família, e como a longa história da família do Duque precisa continuar. Ela até chega ao ponto de chamá-la de inútil. Meu Deus, Camila é o pesadelo de uma nora. Celine está acostumada com seus desabafos. Depois de 2 anos morando com eles, ela suporta todos os insultos apenas por causa da transação que fez com Camila. Menina, estamos te dizendo, não seja uma mártir, tenha misericórdia de si mesma. Ela concordou em se casar com o doente Duque para produzir um herdeiro, mas o que ela pode fazer? Ela sabe que, nesta história, será acusada de matar o marido. O quê? Isso é insanidade. De repente, a conversa delas é interrompida quando uma criada informa que o Duque desmaiou novamente. As duas correm até ele apenas para encontrá-lo gritando de dor. Celine, apesar de preocupada, não pode deixar de notar como o Duque Amader é perfeito, mesmo nessa situação. Meu Deus, Celine, comporte-se, seu marido está doente. Como você pode pensar assim? Mas, pensando bem, não podemos culpá-la. Ele parece esculpido. De qualquer forma, ele alcança lentamente a mão dela e ela inconscientemente a pega. Isso é um erro, já que para um homem tão doente, o Duque certamente tem um aperto forte. As criadas até confundem sua expressão de dor com preocupação demais. Mais tarde, quando ela está sozinha com ele em seu quarto, ela percebe como ele está murmurando algo para ela. Ela se inclina mais perto para perguntar se ele está com dor e se quer que ela chame o médico Raymond, mas para sua surpresa, ele a puxa com força para baixo. Meu Deus, isso ainda é o primeiro capítulo. Pessoal, acalmem-se, porque nós certamente não podemos. Celine ainda está olhando atordoada para Mad acima dela quando ele diz para ela sair. Depois de tudo isso, esse cara, por mais bonito que seja, está desligado. Ela apenas o encara por um momento, então o Duque diz para ela soltar sua mão. Isso a acorda de seu transe e ela o repreende por ele ser quem não a deixa ir. Isso mesmo, garota, coloque um pouco de juízo nele. Mad diz para ela sair mais uma vez, e Celine tem que se dizer que ele está doente e que ela deve ser paciente. Ela diz para ele relaxar, mas ele diz bruscamente para ela parar. Ele lembra a ela que ela nunca conseguirá o que quer dele. Ela está tentando ajudar você, homem teimoso. Ela fica brava e grita com ele por perder a paciência assim que acorda, especialmente porque afeta sua energia. Depois de alguns momentos de silêncio, ela se acalma e diz para ele tomar seu remédio. Ela faz o possível para convencê-lo a tomá-lo, mesmo que o Duque esteja infantilmente se recusando. A paciência de Celine é incrivelmente admirável, porque eu nunca conseguiria, mas com o rosto bonito dele, talvez. Ele pega ela olhando para ele com pena alguns minutos depois e ele zangado diz para ela parar de olhar para ele como se ele estivesse morrendo. Por que você está, senhor? Ele pega o remédio dela com força e o bebe de maneira provocativa. Gotas de remédio escapam de sua boca e escorrem por seu pescoço e peito expostos. O que? Isso não é como se bebe remédio, pessoal. Ele está desperdiçando. Mas não é como se estivéssemos reclamando. A imagem até deixou as criadas nervosas. Depois de sair do quarto dele, Rona, sua criada, nota sua mão machucada do aperto do Duque, mas Celine ignora, focando em seu futuro. Por 2 semanas, todos acham que ela está louca, enquanto ela lembra de sua vida passada e a vida que vive agora e de um livro que ela leu antes. É a vida de uma mulher que matou seu marido. Que reviravolta na trama. A vida de Celine foi trágica. Ela foi presa e executada por envenenar seu marido, e a mãe do Duque se certificou de que ela recebesse a penalidade mais dolorosa que havia, de raiva. Lembrando de tudo que ela havia lido do romance, ela age um pouco descontroladamente. Quem não entraria em pânico ao perceber que está destinado a um fim horrível? Esta é a razão pela qual os outros estão supondo que ela não está certa da cabeça. Bem, nós também não estaríamos, se estivéssemos em sua situação. Determinada a encontrar uma solução, ela percebe que seu personagem no romance tinha poucos detalhes. Ela espera encontrar uma brecha em seu contrato com Camila, que exige que ela dê à luz o herdeiro do Duque. Flashback. Ela não teria assinado o contrato se não fosse pela morte de seus pais. Ela foi forçada a trabalhar em todos os tipos de empregos para manter seus irmãos vivos.
Ela nem podia mandá-los para a escola. Oh, Celine! Deve ter sido difícil para ela carregar todo esse fardo. Quando a então duquesa Camila a encontrou, ela estava desesperada para salvar seus irmãos. Camila prometeu pagar todas as suas dívidas e assim ela assinou o contrato e se tornou a duquesa. No entanto, o casamento com o duque foi estranho desde o início, especialmente porque ele nem sequer sabia que estava casado com ela. Desculpe, o quê? Ainda no flashback, quando o duque perguntou o que ela estava fazendo em seu quarto, Celine lutou para respondê-lo. Ela até conseguiu notar o quão bonito ele era, apesar de supostamente estar doente. Se recomponha, jovem senhora. Ele está te fazendo uma pergunta. Quando ela não respondeu, ele assumiu que ela era uma nova criada. Ela respondeu nervosamente que sua mãe disse para ela ir para aquele quarto. O duque começou a ficar desconfiado e perguntou o que exatamente ela era. Ela é forçada a superar sua gagueira e com os olhos fechados ela exclamou que ela é sua esposa. Isso deve ter sido um choque total para ele, especialmente porque momentos atrás ele nem estava casado com ninguém. Apesar do medo dela, ela explicou ao duque incrivelmente confuso a situação. Momentos depois, ele disse para ela se aproximar. Ele pretendia cumprir seu dever ali mesmo. Uau, que bom que ele é fácil de conversar. Ela sabia que eles haviam preparado o corpo dela por semanas para conceber um filho. Ela teve uma dieta rigorosa e tomou medicamentos especiais. No entanto, ela não estava preparada quando o duque de repente a puxou para baixo dele. O duque zombou dela por não mostrar o que ela aprendeu, assumindo que ela havia sido ensinado o que fazer durante o ato. A provocação dele ficou ainda pior quando ele percebeu que ela era inexperiente. Você está sendo cruel, senhor. Ele finalmente se afastou dela e ordenou que ela saísse. Ela sabia que não podia contar a ele sobre o contrato, então ela raciocinou que seria expulsa se não dormissem juntos. Ela exclamou que preferia que ele a matasse, já que não tinha para onde ir. Para seu horror, ele realmente tirou uma faca. Senhor, isso é ilegal. Ainda no flashback, ela implorou freneticamente por sua vida. Ela explicou que tinha irmãos para cuidar. Felizmente, ele não a machucou. Ufa, entramos em pânico por um segundo lá. Ele apenas cortou o próprio braço para que o sangue escorresse para o lençol, fazendo parecer que realmente tinham dormido juntos. Um movimento clássico. Ele tirou a camisa e, novamente, ela ficou hipnotizada por sua aparência. Quero dizer, quem não ficaria? Você ouviu. Ele está com uma aparência incrível. Vamos continuar. Ele então ordenou que ela enrolasse seus ferimentos. Consternada e arrasada, ela descobriu que não teriam um filho, como o contrato exigia. Ela implorou para que ele não contasse para Camila, com medo de que fosse substituída por outra mulher. Ele a tranquilizou, dizendo que não faria isso, sabendo que sua mãe forçaria outro casamento se descobrisse. Fim do flashback. Lembrar-se daquela noite ainda faz Celine tremer. No entanto, armada com o conhecimento de sua vida anterior, ela busca uma solução para o contrato injusto. Felizmente, ela descobre uma maneira clara de terminá-lo se o motivo do acordo desaparecer. Camila pode solicitar um divórcio entre Celine e Amade, pagando metade do adiantamento que sua sogra uma vez deu. Sua sogra mais uma vez lembra como ela está desperdiçando tempo e dinheiro se não conseguir engravidar. Sério, essa mulher, ela não pode ser gentil apenas uma vez. Celine diz a ela que claramente se lembra dos termos de seu acordo. Ela até pergunta se pode cuidar dos assuntos de seu marido. Aí está nossa garota, tomando o controle. Apesar do óbvio desprezo de Camila por sua busca, ela a persuade. Ela explica que quer cuidar de seu corpo, pois isso também pode afetar suas chances de engravidar. Camila fica instantaneamente horrorizada com a implicação de que seu filho pode ser impotente. Não, ela não pode deixar isso acontecer, pode? Ela convence sua sogra de que pode confiar em sua habilidade como ex-assistente de farmacêutica, com o aviso de que sofrerá consequências se Amade piorar. Camila finalmente deu permissão para que ela cuidasse da saúde de Amade. Ela vai imediatamente para os aposentos do duque. No entanto, antes que ela possa entrar, outro obstáculo aparece. A empregada do duque, Emma, sempre foi rude com ela, mas ela definitivamente não vai recuar. Vá em frente, garota, nós estamos com você. Então, ela informa a Emma que Camila deu permissão para que ela vá até o duque. Ao entrar no quarto, ela encontra o duque descansando perto da janela novamente. Ela fica hipnotizada por suas características angelicais.
Quero dizer, olhe para ele. Então, ela ousadamente pergunta se ele quer dar um passeio com ela. Como esperado, Ahmad não recebe bem o pedido dela. Ele inquiriu friamente se ela está louca por pedir isso a ele. Honestamente, esse cara simplesmente não tem romance em seu corpo. Também foi afetado por causa de sua saúde? Esperamos que não, é claro. Celine espera isso dele, então ela o encoraja a ver o clima lá fora como um casal. Ele recusa categoricamente, mas ela se recupera momentos depois e pergunta novamente se ele quer andar com ela. Então, ele segura o queixo dela e ela bate na mão dele, mas acaba usando acidentalmente sua mão machucada. O Duque percebe e sabe que está machucado por causa dele. Bom, você sabe. Celine vê o quanto ele está culpado por isso, então ela decide usar isso a seu favor. Ela expressa o quanto doeu muito e, para sua surpresa, ele realmente pede desculpas. Olha só, ele é um sentimental afinal. Ele está apenas fingindo ser durão, pessoal. Podemos relaxar agora. Tirando o máximo proveito da situação, ela diz a ele que ele pode agradá-la ao andar com ela. Eles caminham pelo jardim, surpreendendo os servos. Ela faz pequena conversa, ele é impassível. Eles chegam ao jardim à luz da lua, mas um gato pula nela. Ela fica tão surpresa que quase cai no chão. Você nunca vai adivinhar o que acontece em seguida. Ahmad a segura em seus braços. Definitivamente, um momento clássico de desmaio. Pegue a gente também, Ahmad. Celine fica chocada com a posição em que se encontram. Ela instantaneamente se move para sair de seus braços e agradece por tê-la segurado. Se fossemos você, não nos moveríamos um centímetro, Celine. Ela percebe o gato e percebe que é o gato do Duque. Nuri, onde está Joaninha? Só estou brincando. Ela começa a cumprimentá-lo como se fosse uma pessoa real, e o Duque está confuso com sua familiaridade com o animal. Ahmad a encara com uma expressão estranha no rosto. Por um tempo, ele está apenas parado olhando para ela sem dizer uma palavra. Acho que alguém está desenvolvendo uma paixão. Você está pronto para uma aventura. Momentos depois algo voa em seu olho. O Duque chega bem perto do rosto dela e gentilmente tira a partícula de seu olho. Finalmente ele está mostrando seu lado romântico. Oh, que fofo! Celine certamente pensa o mesmo, já que fica vermelha como um tomate. Ahmad tosse e Celine se preocupa, mas ele a tranquiliza. Ela sugere caminhar novamente amanhã, mas ele fica bravo, acusando-a de ser motivada por um contrato com sua mãe. Incapaz de lidar com isso, Celine explode. Ela exclama que está fazendo essas coisas pela saúde dele e que não quer realmente ter um filho com uma pessoa desrespeitosa como ele. Ai, alguém arranja gelo para esse homem, isso deve doer. Celine puxa Ahmad para dentro para mantê-lo aquecido, machucando sua mão ferida no processo. Ele nota sua dor e inesperadamente pega sua mão, consertando as bandagens para ela. Celine percebe que ele mudou de humor novamente. Um momento ele está bravo, outro momento não. Sério, Ahmad, escolha um humor, você está nos confundindo. Ele está realmente se preocupando com ela desta vez? Quando ela volta para a mansão, Ron agusta animadamente sobre sua proximidade com o Duque, até acreditando que eles se beijaram, embora Celine saiba que sua empregada entendeu errado a situação. A empregada continua a falar sobre como foi romântico e como ela está feliz, e que sua senhora e o Duque finalmente estão se dando bem. Uau, Ron está se juntando ao nosso fandom Celine Ahmad, bem-vinda, garota. Quando ela pretende descansar, Ron informa que o médico Raymond deseja vê-la naquele momento. Raymond chega afirmando que fará um check-up nela. Ela nota o quão gentil médico é e como Camila, que é ríspida com todos, confia nele. No entanto, ela está suspeita de que ele esteja de alguma forma envolvido na morte de Ahmad. Bem, ele emite uma certa vibe sinistra, mas não podemos afirmar com certeza. Nossa garota Celine está definitivamente investigando seu caminho para fora disso. Ela decide conversar calmamente com ele após o check-up para saber mais sobre a condição do Duque. Ela expressa que deseja cuidar das prescrições e da dieta de seu marido. No final da conversa, ela consegue sua permissão para fazer isso. Quando Rona entra, ela informa que decidirá a dieta de Ahmad a partir de então. Celine e Rona entram na cozinha, conhecendo o chefe do Duque, John. Intimidador no início, eles o acham acessível. Celine pede o cardápio do Duque e nota a falta de carne. John explica as preferências de Raymond. Celine sugere ajustar a dieta de Ahmad devido à sua constituição e melhorar a cozinha.
Ela promete ajudar John a cuidar de tudo. Ela até milagrosamente consegue convencer Camila. Nossa garota está assumindo as rédeas. Quando ela finalmente entrega a primeira refeição criada por John e ela para o Duque, é óbvio que ele gosta tanto que termina tudo rapidamente. Ela o aplaude por comer tudo, ela estende a mão para convidá-lo para um passeio novamente, mas antes que ele possa responder, Emma o interrompe, chamando atenção. A objeção de Emma se suaviza quando o Duque pergunta o que há de errado, e ela diz a ele para tomar seu remédio primeiro. Celine percebe os comprimidos que ele está tomando e sabe que ainda não foram testados. Perdido em pensamentos, o Duque pergunta o que ela está fazendo. Ela fica confusa por um segundo até ele lembrá-la de que eles estão supostos a dar um passeio. Apesar de estar mais uma vez encantada por ele, ela aceita seu braço e eles caminham pelo jardim. Lá, eles encontram novamente o gato, Nevor, que tem se escondido na mansão o tempo todo, já que é um vira-lata. Celine pede ao Duque para não expulsar o gato e promete encontrar alguém para adotá-lo. O Duque a acusa de não assumir responsabilidade, mas ela insiste que vai assumir. O gato se aproxima de Ahmad e Celine entra em pânico, resgatando o gato para proteger a saúde do Duque. A expressão horrorizada de Ahmad interrompe sua fala. Há uma cobra em seus ombros. Assustado, Ahmad diz a Celine para não se mover e lida com a cobra. Ela entra em pânico ao perceber o quão perto esteve do perigo. Ela se preocupa com Ahmad, temendo que ele tenha se machucado, mas ele brinca dizendo que sua mão esquerda foi mordida. Para seu alívio, ela encontra sua mão ilesa. O Duque ri de sua reação enquanto ela exclama que estava realmente preocupada com ele. Não é hora de brincadeiras, Ahmad, mas pelo menos sabemos que ele tem senso de humor. Apesar de sua raiva, ela não pode deixar de admirar a maneira como ele ri. Meu Deus, Celine, você parece tão apaixonada. Está tudo bem, nós também estamos. O Duque então percebe que as roupas dela rasgaram e Celine fica envergonhada. Cavalheirescamente, ele tira sua camisa e a envolve ao redor dela. Ele fica lá sem camisa, e estamos divididos entre nos preocupar com sua saúde ou com seus absolutamente nada bons pensamentos. Após esse incidente, Camila a repreende pelo que aconteceu no jardim. É quando ela percebe que alguém a tem seguido durante seu tempo com Ahmad. Durante sua conversa com sua sogra, ela percebe que a pessoa que pode influenciar tanto sua sogra e que a segue o tempo todo é a chefe Greta. Quando a empregada a visita para lhe dar pílulas de fertilidade, Greta parece determinada a falar o que pensa. O que está acontecendo, Greta? Greta a confronta sobre as recentes mudanças que Celine fez pelo Duque e pergunta por que ela não a consultou. Celine explica cordialmente à velha empregada que fez todas essas mudanças e deixa claro para ela que discutiu isso com sua sogra antecipadamente. Ela sabe que Greta tende a se impor a ela no passado, especialmente o poder que lhe foi concedido por Camila, mas Celine não vai mais ser intimidada por ela. Isso mesmo, nunca deixe ninguém intimidar você. Quando a empregada sai, Rona começa a reclamar sobre a grosseria das outras empregadas. Celine explica que eles simplesmente não a respeitam. Rona expressa seu desejo de ajudá-la, querendo que Celine seja a verdadeira dona de casa da casa. Oh, ela é tão doce. Rona é leal a ela desde que a libertou do mercado de escravos. Ela pediu dinheiro a Camila e foi o primeiro e último pedido que fez a ela, sua sogra, desde então. Como ela está tão ansiosa, Celine pede a ela para buscar alguns remédios com Raymond. Assim que os obtém, ela sai imediatamente para encontrar alguém. Quem será? Celine visita seu antigo local de trabalho, a farmácia, e pede ao proprietário que examine o medicamento e a prescrição. Ela quer garantir sua segurança. De repente, o proprietário toma alguns comprimidos ele mesmo, fazendo Celine entrar em pânico. Ele a tranquiliza, dizendo que o remédio é seguro, pois a prescrição corresponde a ele. No entanto, é um medicamento projetado apenas para entorpecer o paciente. Isso ainda parece um pouco suspeito, ou sou só eu? O que vocês acham? Quando ela volta para casa, sua sogra pergunta onde ela esteve. Celine explica que visitou um médico para obter medicamentos para ressuscitação para ajudar na concepção. Camila reage mal, sentindo-se substituída pela ideia. Celine esclarece que ainda está tentando ter filhos, apesar de usar a prescrição de Raymond, e quer fazer o próprio esforço. Sua próxima pergunta choca Camila tanto que ela cospe o chá. Ela perdeu a classe por um momento. Celine pergunta a ela por que a estava seguindo. Celine pergunta calmamente a Camila por que ela a seguiu outro dia, com um sorriso indiscutivelmente lindo.
Céline exclama as palavras "que pena" depois de chamar o comportamento sem valor de sua mãe. Um golpe direto na cabeça é a única maneira de lidar com Camila. Sim, serve para ela. Mas nossa sempre sorridente Céline não para por aí. Ela elogia sarcasticamente o chá de Greta, enfatizando que, de fato, os servos e os mestres são muito semelhantes. Ela sabe muito bem que Greta está tentando fazê-la baixar a bandeira branca. Ela até dá indícios de que há algumas pessoas que não gostam de seu papel como a duquesa. Nossa garota está arrasando aqui. Se sentindo solitário, Amade está passando tempo olhando pela janela enquanto Céline continua a olhar para ele. Ele percebe isso e imediatamente lança alguns olhares de morte como um aviso, é claro. Céline protesta que tem o direito de olhar porque, bem, ela tem olhos. Oh, vamos, Amade, você não pode nos controlar de olhar. Quer dizer, se olhe no espelho e você vai saber do que estamos falando. Ele é o mais jovem cavaleiro do Império, e esse título fez muitas jovens se derreterem por ele, inclusive nós. Se ele não estivesse doente, provavelmente se casaria com uma nobre e bela mulher, e não com uma garota endividada. Céline continua a provocar Amade sobre isso e até imita a maneira como ele fala, mas Céline está acostumada com a maneira como ele fala com ela, então pede a ele para não evitar ter uma conversa com ela. Após o incidente com a cobra, eles não podem caminhar por um tempo. Amade a manda embora, mas ela fica e pergunta sobre sua jornada. Como a noite do sol, ele explica brevemente e ela parece curiosa sobre o Palácio Imperial, mas ele não tem mais nada para compartilhar. Talvez sua própria existência tenha sido esquecida. Céline tenta animá-lo, dizendo que ele ficará melhor em pouco tempo. Amade fica irritado porque não sabe por que ela está sendo gentil com ele, a menos que ela queira um bebê. Mas Céline só quer fazê-lo se sentir melhor. Ela então se desculpa logo depois para evitar ser suspeita. Amade não consegue acreditar como Céline é expressiva. A princípio, ele pensava que ela apenas tinha talento para atuar, mas ela era uma mulher que sempre ficava perplexa durante suas convulsões. Ele ainda podia vê-la de longe, nem perto nem longe. Alguns dias depois, Raymond informa a Céline que Camila está planejando levá-la a um hospital psiquiátrico, dizendo que Camila está preocupada porque ela está agindo de forma diferente do que antes. Camila, se alguém precisa de ajuda psiquiátrica, é você. Depois que Raymond sai, Céline percebe que precisa se acalmar, pois tem agido estranhamente 2 vezes na semana. Ela sabe que Camila pode estar desconfiada dela. Então, um servo desconhecido diz a ela para ir para o quarto dos pardais, onde ela encontra condessas do Império. A festa do chá parece elegante, mas elas discutem Deus na política. Uma delas menciona Verônica, que estava noiva de Amade quando era criança. Céline fica muito surpresa, já que a Verônica de que estão falando não é outra senão a protagonista do romance. Há algum tipo de magia em ação aqui. Mais tarde, naquela noite, Céline parece bastante exausta. Essa reviravolta na trama não está no livro que ela leu, então ela começa a contar carneirinhos apenas para dormir, mas então algo viscoso está rastejando embaixo de seu cobertor. Uma cobra! Céline entra em pânico, mas lembra-se do conselho de Amade de ficar quieta. Eles pegam a cobra com sucesso. Ela decide ir à cidade com Rona antes do amanhecer, percebendo que há um aviso. Na farmácia, seu amigo a identifica como uma cobra estrangeira que causa coceira e suspeita que alguém possa estar criando-a para um propósito diferente. Seu veneno tem benefícios monetários, especialmente útil na produção de analgésicos ou pílulas anticoncepcionais. Qual poderia ser o único propósito de criar esse tipo de cobra e para que causa? Ao retornar para casa, Céline encontra as luzes de seu quarto acesas, suspeitando que alguém esteja bisbilhotando. Ela diz a Rona para agir como se não soubesse de nada e se dirige ao quarto de Amade, quando alguém a agarra, pressionando-a contra a parede. Um cavaleiro pode reconhecer imediatamente que ela está tentando entrar. Ela não tem escolha a não ser contar a verdade a Amade. Ele pode claramente perceber que ela precisa de sua ajuda. De repente, um servo chama sobre a duquesa desaparecida, mas ele finge que está com ela o tempo todo, enquanto desembaraça seu cabelo e a puxa mais para perto. Por que você tem que fazer nossos corações ficarem tão agitados assim? Acontece que Greta suspeita da duquesa por ir a algum lugar no meio da noite, mas Amade ordena ao servo que não pense nada de ruim sobre sua esposa. Vá dizer a ele, marido. Quando o servo sai, Amade pergunta a ela por que ela tem tantos inimigos que duvidam de seu paradeiro. Ele é tão franco que machuca um pouco. Bem, ele não está errado.
Naquela noite, Céline reflete sobre o que Amade disse. Aqueles que sabem o que é o poder não desistem facilmente, mas a partir de agora ela vai roubar isso, como deveria. No dia seguinte, Céline entra no quarto de Camila, mas é repreendida imediatamente sobre o romance da noite anterior. Embora a saúde de Amade possa estar boa, fazer isso demais não é bom. Sério, Camila, você não quer um ar? Quieta, não reclame. Seguindo para a conversa delas, Céline sabe que Camila ordenou que Greta se livrasse de todas as cobras no jardim, pois ela é responsável pela segurança dentro do palácio, e assim ela quer que sua sogra puna Greta por deixar uma escapar em seu quarto. Céline relata a má conduta de Greta a Camila, solicitando seu afastamento temporário como chefe de serventes. Antes que Céline possa elaborar mais, Greta entra no quarto com sobremesas, tornando desafiador abordar completamente a questão. Então, Céline joga sua carta de que, se cobras tivessem aparecido no quarto de Amade, seria horrível. Boa, Céline. Greta cai de joelhos e tenta dar uma explicação, mas Camila a interrompe. Céline acha que Greta é mais fraca do que parece. De repente, Amade entra no quarto e concorda com a opinião de sua esposa. Ah, que marido solidário! Ele até enfatiza como Greta age mais suspeita do que preocupada quando Céline não estava em seu quarto na noite anterior. Ele realmente é um cavaleiro de armadura reluzente. Ainda assim, Greta argumenta que Céline saiu sorrateiramente, mas ele afirma que estava com ela e que o dia designado para isso não requer permissão dela, enfatizando que a honra de sua esposa é sua honra. Que masculinidade derretedora! Então, Amade sai, mas algo não está certo com ele, então Céline o segue. Mas antes disso, Camila a designa para substituir a posição de Greta por um tempo. No quarto de Amade, ela verifica sua temperatura e descobre que ele está com febre. Ela precisa chamar Raymond, mas ele agarra o pulso dela e descansa em seu peito, dizendo que ela está fazendo muito barulho. Este progresso, pessoal, podemos ter um pouco de Céline com Amade mais cedo do que pensamos. Pouco depois, Raymond o examina e Céline fica aliviada por não ser algo sério, então ela ordena a Rona que traga água, mas Amade lembra ela agressivamente que é seu trabalho. Bem, quem é essa a mais? E quando se trata de Amade, Emma parece um pouco a mais e o serve com dedicação extrema. Admiro sua dedicação, mas recue, Emma. Céline assume o comando e administra a medicação para Amade contra suas ordens, insistindo em ficar para salvar sua vida. No dia seguinte, ela exige todos os registros de Greta e busca a assistência do mordomo Colton. Surpreendentemente, Colton descobre uma alteração nas informações do parceiro comercial nos registros. Como a transação é a crédito, não deveria ser alterada facilmente, a menos que alguém o faça com o propósito de desvio de fundos. Algo está realmente suspeito com ela, desde o início. Mais tarde naquela tarde, Céline está tendo dificuldade para ler um livro que pegou emprestado de Jean porque os idiomas são diferentes. Então, ela vai ao quarto de Amade. Céline pede a ele para ler os livros juntos, fingindo saber os idiomas para que ele ajude, mas Amade começa a traduzir parte dele. 100 pratos para uma noite quente com mel de veado, receitas especiais para noites quentes revigorantes. Como transformar meu marido em um animal. Céline está muito envergonhada para ouvir mais, então Amade continua provocando-a sobre isso. Ela tenta pegar o livro dele, mas ele é alto demais e por isso ambos caem no chão. Sabemos o que você está fazendo, Amade, espertinho, né? Então, Amade pergunta novamente a ela sobre o motivo de ela continuar fingindo ser sincera quando salvou da última vez. Céline continua enrolando, mas Amade agarra seu pulso e pergunta qual é sua verdadeira natureza. Nesse momento, Céline está desesperada para encontrar uma desculpa, e o maior erro é dizer a ele que o ama, mas a verdade é que ela só quer que ele viva o máximo que puder para que ela possa sair da mansão em segurança. Quero dizer, embora atualmente não seja o amor que a faz fazer todas essas coisas por ele, sabemos com certeza que ela é genuína sobre isso. Amade não vai deixá-la sair sem ouvir sua razão. Céline está tremendo por dentro, mas consegue dizer a ele que tudo começou quando ele pegou a cobra por ela. Os olhos de Amade se arregalam, ele se vira e ordena que ela saia. Isso não é uma boa coisa para mentir. De volta ao seu quarto, Rona serve 2 pílulas, uma das quais é uma nova prescrição especial para apoiar sua forte vontade de conceber. Rona aterre para lembrá-la de que é o dia de ir à Câmara Antu. Oh não, ela é realmente uma mãe perversa. O que você vai fazer agora? Céline, Raymond selecionou cuidadosamente um bom dia para a concepção, considerando seu ciclo menstrual.
Camila até trouxe o famoso astrólogo Ratus. De acordo com a senhora original da coroa, os campos com os quais ela lida através da astrologia são amor, casamento e gravidez. Naquele dia, Ratus previu que ela engravidaria de gêmeos. OMG, vamos ter gêmeos, seria incrível. Mal podemos esperar para ver o pequeno Ahmad e Celine. Camila deve ter altas expectativas por causa do que o astrólogo disse, mas Celine promete a si mesma que nunca engravidará. Rona está tão animada que empurra Celine para dentro do quarto de Ahmad. Deveria ter sido normal para ela entrar, mas naquela noite ela parece ansiosa e dá algumas desculpas. Para ir para o próximo quarto, Ahmad pede que Celine se sente ao lado dele na cama. Ele a agarra pela cintura e a coloca rapidamente na cama, perguntando se ela prefere assim. Celine entra em pânico e pede para ele não brincar, mas ele diz que está apenas tentando se divertir e cumprir suas obrigações como marido. Celine continua dizendo que quer apenas que ele seja saudável, mas Ahmad argumenta que, se ela realmente o ama, deve provar o quanto. Ele sussurra que, se ela quer ter seu próprio filho, deve agir com desespero, a menos que tudo seja apenas um teatro para ele. Já se passaram alguns dias desde que Celine o viu pela última vez, mas ela ouve dos servos que ele não sai e até pula refeições. Lura percebe que Celine tem estado fraca e se dedicando apenas ao bordado durante toda a semana. Ela então pergunta sobre uma bolsa antiga que contém todas as coisas de Celine quando ela chegou à mansão pela primeira vez. Rona sugere que Celine deveria trocar de roupa, pois isso a faria se sentir melhor. As roupas também representam a dignidade da pessoa, mas o papel de Celine não é para atividades sociais, ela está lá apenas para dar à luz um herdeiro. Mesmo assim, Celine aceita as sugestões de Rona e entra em contato com o departamento de vestuário de Camila. Paula, a principal designer do departamento, a orienta a experimentar vestidos que certamente a satisfarão. Após escolher alguns, Paula pede que ela volte ao departamento de vestuário quando o Duque estiver melhor, já que é muito popular para as esposas irem lá com seus maridos. Celine fica triste ao ouvir isso, pois Ahmad claramente não se importa com ela, mas, deixando isso de lado, ela ainda está preocupada com a saúde dele. Se a situação continuar assim, seu projeto de extensão de vida para Ahmad certamente falhará. Quando Celine entra no quarto, está bastante frio, com Ahmad na cama, coberto por cobertores. Uma pessoa sensível como ele saberia assim que ela entrasse, mas quando ela puxa o cobertor, a temperatura do corpo dele não está normal. Em pânico, ela ordena que Emma chame o médico imediatamente. Ahmad mal está consciente quando ouve Celine implorando para que ele não morra. No dia seguinte, Celine acorda depois de passar a noite ao lado dele, mas a primeira coisa que ouve de manhã é o tratamento frio de Ahmad, perguntando se ela quer ouvi-lo elogiar a duquesa por cuidar do marido. Celine se sente de alguma forma insultada e pede que ele tire as mãos dela. Sua resposta seguinte é um tanto fria, dizendo para conversarem mais tarde no quarto dela. Ela se lembra que Ahmad sempre fecha a porta com chave. Quando fica doente ela deveria ter notado isso imediatamente, então ela abre sua bolsa velha e descobre que o contrato está lá. Se alguém vê, ela vai ter problemas, talvez alguém já fez ou não. Paula manda para ela uma boneca de presente como presente token, mas ela está mais preocupada com a Ada, então ela decide fazer as pazes com ele no jardim. Ahmad percebe seu novo vestido e então ele elogia como ele segura pequenas mechas do cabelo dela. Ela é tão assustada com suas ações, mas ela não deixa isso entrar na cabeça dela, então Ahmad pergunta por que ela carrega uma boneca por aí como uma criança. Ela explica como Paula fez isso para ela. Mas Ahmad sorri e diz ela que está mais bonita. No começo ela acha que ele a elogia novamente, mas ele deixa claro que a boneca parece mais bonita. Garrude Celine tosse para livrar-se do constrangimento de mudar o tópico que ela abre sobre o dele. Não gosta dela, mas ela apenas pergunta a ele para confiar nela. Ela realmente quer ajudar ele a melhorar e quando ele se recuperar ele não precisarei mais vê-la porque ela simplesmente desaparecerá da vida dele. Você realmente quer sair do nosso papai? Seu marido atrás de Celine tem uma longa fila esperando por uma vaga. Se você faça bem, mais chances para nós. Eu acho Ahmad o comandante do Império Cavaleiros mais fortes, o que significa que quando ele recupera a saúde ela vai levar um chute fora de casa imediatamente. Como compensação ela poderá salvar a família de dívidas, mas Ahmad sabe que é melhor perguntar a ela se ela pensa que ele vai se apaixonar por ela agir. Ele sabe que ela só quer pensão alimentícia. Celine cerra o punho e finalmente está dizendo a ele que ele não tem ideia quão difícil é a vida para ela. Sim, não deveria julgar alguém tão duramente com você. Sei que esse cara ainda é um pouco insensível. Então um pensamento repentino vem. Lembre-se, Ahmad ficou acamado precisamente quando ela não veio vê-lo por poucos dias. Quem se beneficiará mais se ele morre? O pai
Diamad tem 5 irmãos. Se ele morrer, a propriedade será automaticamente ser transferido para seus tios ou seus crianças. Se for assim, ele tem que pensar mais sobre a possibilidade de alguém tente machucá-lo. Mas a AD apenas CLY diz que ele vai morrer, então nada vai mudar se eles continuarem a falar sobre isso. É como se ele já tivesse aceitado seu destino. Nela sala, Selena é bombardeada com um monte de pensamentos passando por sua mente. Rona percebe isso. Então ela sugere que ela deve beber vinho com o mestre para que a atmosfera entre eles será melhor. Rona, sabemos o que você estava tentando fazer aqui. Pensando bem. High Five. Amada, está permitido beber com moderação. E assim ela entra no quarto dele e pede que ele beber com ela. Ele está pensando porque o vinho cheira tão bem. Quem pode até resistir ao álcool? Celine derrama o vinho, mas ele ainda se recusa a beber. Então ela conta a ele sentar e vê-la beber. Amada está se divertindo tentando descobrir como ela vai se comportar depois do primeiro copo. Bem, ela fica bêbada facilmente, então ele conta ela volte para seu quarto e descanse. Mas então ele pergunta a ela o motivo pelo qual ela vem para a sala em primeiro lugar, para dizer a ele que é porque há um lanche no quarto dele. Então ela aponta para o rosto dele dizendo que não há restaurante tão bom quanto o quarto dele no mundo. O rosto de Amad fica vermelho. Aline, o álcool te deixa mais audacioso, hein? Além disso, ela acha que talvez Amad tenha uma baixa tolerância ao álcool, apesar de ser o capitão dos Night Knights. De repente, ele pega a garrafa e bebe por constrangimento, ou é por causa do que ela disse. Celine oferece para servi-lo outro shot, mas, como está bêbada, acaba derramando no lugar errado. Amad diz para ela voltar para o quarto dela pela segunda vez, mas antes disso, ela tem que limpar o vinho que derramou. Celine é muito franca ao dizer que ele é muito mente fechada e tem uma personalidade ruim, mas Amad realmente não é uma pessoa atenciosa para começar. Então, Celine sugere que deveriam apostar. Há uma garrafa a mais e quem cair primeiro terá que realizar o desejo do outro. Isso é um lugar perigoso, Aline. Amad pergunta a ela o que ela desejará se vencer. Ele acha que ela só quer dinheiro. Claro, ela precisa de dinheiro, mas não há nada de errado em admitir isso. Mas antes, ela queria ganhar um pouco mais de dinheiro, então trabalhava duro e pegava muitos trabalhos de uma vez. Não importava o quão cansado estivesse, ela aguentava tudo porque não queria que seus irmãos sofressem. Oh, pobre Celine. Muitos de nós provedores de sustento sentem por você. De repente, Amad se desculpa porque não sabia que a família dela era assim, e promete prestar mais atenção depois. Então, Celine pede a ele para beber, se realmente estiver arrependido por ela, e se ele vencer, ela sairá. Amad não pode negar. Ela oferece um contrato bastante bom, mas derrama acidentalmente o vinho em suas calças. Vou deixar com você. Foi realmente acidental, porém? Ela entra em pânico e, sem pensar duas vezes, começa a limpar o álcool de suas calças. Amad grita para ela parar. Agora, ela pensa que ele realmente a odeia a ponto de não querer que ela o toque nem um pouco. Celine, você está tornando as coisas difíceis para ele novamente. Literalmente, ela está prestes a sair, mas Amad a puxa de volta. Nos últimos 2 anos, não houve um momento em que ele a tocou. Então, para provar que não tem fraquezas fisiológicas, ele se inclina para a frente e finalmente a beija nos lábios. Finalmente, nosso tão esperado beijo. Celine fica totalmente surpresa com o beijo repentino que Amad lhe deu. Nunca se deve subestimar o poder do álcool. Ele traz à tona os verdadeiros desejos das pessoas. Ela não pode acreditar no que acabou de acontecer e questiona a si mesma se está realmente beijando Amad. Então, o vinho ataca novamente e ela belisca a bochecha de Amad, falando para ver se ele é real, pensando que é tudo por causa do álcool. Ela inicia outro beijo com Amad. Amad não consegue se controlar e quer mais, então ele leva Celine para seu quarto e a deita na cama com ele por cima dela. Amad começa a se despir e antes de se deliciar com os lábios de Celine e pressionar seu corpo contra o dela, ele diz que a quer também. Minnie, Amad e Celine estão a caminho, uma noite tão sensual para os dois, de fato. Quando a manhã chega, Celine acorda com Amad dormindo ao seu lado. Celine então lembra o que aconteceu na noite anterior e fica horrorizada ao perceber como o momento de beber deles acabou. Então ela se veste e vai para seu próprio quarto, onde Rona a recebe com um espelho para que ela veja as marcas de amor visíveis em todo o seu pescoço. Alguém teve um banquete delicioso. Querendo cobrir as marcas, Celine pede ajuda a Rona para colocar maquiagem em seu pescoço. Falando em maquiagem, Rona menciona que a maquiagem da Lady Louise tem sido o assunto da cidade ultimamente.
Ao ouvir o nome da Lady Louise, Celine fica intrigada porque sente que é alguém que conhece e até se pergunta se o nome é realmente Louise. Depois que Celine e Camila tomam chá juntas, Celine dá um passeio do lado de fora da mansão, perdida em seus próprios pensamentos sobre o que acabou de acontecer entre ela e Amade. Ela então esbarra em Amade, que quer conversar com ela. Sem coragem de falar com ele ainda, ela engana Amade apontando que é uma cobra e foge. Celine chega a seu quarto ofegante e tenta se acalmar. Rona a informa que ela não encontrou outro par de brincos que tem valor sentimental para Celine, pois foram um presente de aniversário de seu pai e servem como seu amuleto da sorte. Ela suspeita que eles possam estar perdidos no quarto de Amade, mas não quer invadir sua privacidade. Celine decide considerar sua aliança de casamento como seu novo amuleto da sorte. Por outro lado, Amade está tão perturbado pelo motivo pelo qual Celine fugiu dele anteriormente, pois ele pensa em razões para a ação de Celine. Ele se depara com o pensamento de que talvez sua performance na cama tenha sido ruim. Preocupado com a situação, ele deita em sua cama e vê o brinco perdido de Celine, então ele está realmente em seu quarto. Deve ter sido uma noite selvagem para que os brincos de Celine se soltassem. Alguns dias depois, Celine continua evitando e se mantém ocupada investigando o desfalque de Greta, que ela confirmou depois de passar por todos os registros. Ela também suspeita que Greta seja responsável pelo incidente da cobra e tenta encontrar evidências para provar isso. Greta realmente emana o cheiro de ser um personagem muito suspeito. Com a ajuda de Rona, Celine consegue a chave do quarto de Greta e vai para o quarto para investigar, tentando encontrar qualquer coisa suspeita que possa usar como evidência para incriminar Greta, mas acaba não encontrando nada. Talvez encontre um em breve, com certeza. No jardim, Celine está caminhando perdida em pensamentos, se perguntando se sua suspeita sobre Greta está errada e se outra pessoa está por trás da cobra. Quem poderia ser o verdadeiro cérebro por trás disso? Enquanto ela continua a pensar sobre sua investigação, ela esbarra em Amade. Amade então a confronta e pergunta se ela tem gostado de brincar de esconde-esconde com ele nos últimos dias. Ele está claramente irritado com Celine tentando evitá-lo. Segurando sua mão, ele implora para que ela não fuja mais dele e que ele quer conversar com ela. Finalmente, ele está mostrando seu lado mais doce e cuidadoso. Celine e Amade se encontram sentados juntos em um banco, e Amade coloca sua mão sobre a mão de Celine que está entre eles. Que romântico! Amade começa a conversa mencionando aquela noite, a qual Celine se refere como um acidente, já que os dois estavam bêbados quando o momento aconteceu. Amade tenta explicar o que ele sente sobre isso, mas Celine imediatamente o interrompe, dizendo quão desagradável deve ter sido para ele, então eles deveriam apenas esquecer e fingir que nada aconteceu entre eles. Como você pode apenas assumir isso e decidir as coisas por conta própria, Celine, sem ouvir Amade dizer o que ele sente sobre o que aconteceu entre vocês dois? Amade se levanta, agarra a mão de Celine, respondendo que se é isso que ela realmente quer, esquecer tudo, então ele fará como ela deseja. Por favor, não faça isso, Celine. Com dor nos olhos, ele coloca o brinco perdido que encontrou em sua cama na mão de Celine e sai. Nosso Amade está sofrendo. Como você pode simplesmente partir o coração de nosso Amade, Celine? Se você não o quer, nós o queremos. Depois de alguns dias agitados para Celine, ela decide conversar com Amade, já que a última conversa deles acabou mal, e ela tem que assumir a responsabilidade por suas ações. Como se diz, você deveria, Celine. Celine chega à câmara de Amade e o vê lendo um livro. Ela tenta chamar sua atenção várias vezes, mas acaba falhando. Isso é o que você ganha depois de machucar nosso Amade. Amade mantém o foco no livro que está lendo e responde apenas uma palavra para tudo o que Celine pergunta e diz. Irritada com sua resposta fria, ela exclama que ele deveria responder adequadamente, mas Amade a interrompe batendo o livro e dizendo para ela sair, pois ele quer descansar. Com a paciência de Celine se esgotando, ela então sai frustrada de seu quarto. Ao parar ao longo do corredor, ela pensa nas ações de Amade em relação a ela e comenta que ele está claramente evitando-a. De repente, ela se lembra da vez em que fugiu dele. Provando seu próprio remédio, Celine. Agora você começa a sentir como Amade se sente quando você estava o evitando. Para se distrair de Amade, Celine procura a Neuri no jardim, e os servos da mansão se juntam para ajudar a encontrar o gato. Enquanto todos estão ocupados procurando, Amade aparece inesperadamente. Celine leva Amade para uma parte isolada do jardim para conversar. Eles discutem sobre o Neuri e Celine expressa sua preocupação.
Ahmad garante a ela que Noor está seguro, já que removeram todas as ameaças potenciais como cobras. Celine argumenta que Noor pode ter sido perseguido por um rato, já que uma vez encontrou Noor presa na chaminé, tentando escapar de um rato. Ahmad acha engraçado que um gato tenha medo de um rato, é realmente irônico. Celine responde que as pessoas não criam gatos apenas para fins práticos, como pegar ratos, mas porque são fonte de alegria. Ela relaciona ainda mais a situação com uma esposa que não é apenas para ter filhos, e os filhos são muito mais do que apenas herdeiros. Que analogia brilhante você fez, Selene. Conforme Celine se deixa levar pelas emoções, ela decide se afastar para encontrar Noor, mas no momento em que se vira, Ahmad desaba de repente no chão, tremendo. O medo e a preocupação consomem Celine, e ela corre para verificar Ahmad. Ela se ajoelha no chão e carrega Ahmad em seus braços, chorando, enquanto implora para que ele acorde e não morra em seus braços. Oh não, nosso Ahmad! Momentos depois, Ahmad abre os olhos e vê Celine chorando. Ele sorri e diz que não achava que ela realmente choraria. Acontece que Ahmad estava apenas brincando com ela, e Celine caiu totalmente nessa. Bem, você também nos deu um baita susto, Ahmad. Celine não está feliz com o drama que ele acabou de fazer e exclama que sua morte não é algo com que ele deva brincar. A culpa consome Ahmad quando ele vê o quão preocupada ela está com ele, então ele faz uma promessa a ela. Ele segura suas mãos e jura que não morrerá diante de seus olhos. Apenas não morra, certo? Surpresa pelo gesto de Ahmad, Celine valoriza o momento. Depois de se despedirem, ela continua sua busca por Noor, mas não tem sucesso. De volta à mansão, Rona entrega a notícia de que Ahmad encontrou Noor, levando Celine a correr até ele. Ela encontra Ahmad coberto de arranhões de gato, mas ele desvia a conversa para Noor. Ele explica que Noor está sendo limpa e que a encontrou depois de procurar em todas as chaminés da mansão, desde que ela lhe disse que uma vez encontrou Noor em uma chaminé. Uau, você realmente se esforçou tanto, Ahmad. Isso é tão atencioso da sua parte. Logo após Celine expressar sua gratidão a Ahmad, uma das empregadas entrega Noor para eles. Depois de Noor ser banhada, descobre-se que o pelo real do gato é branco puro. Significa que todo o preto que a cobria era fuligem e sujeira. Celine então aperta Noor enquanto expressa o quanto sentiu falta do gato e pergunta por que ela estava se escondendo na chaminé. Ahmad então responde que é uma razão pela qual Noor estava ficando na chaminé. Noor pula dos braços de Celine e corre para seus filhotes. Que gatinhos adoráveis ela tem! Ela então se pergunta o que fará com Noor e os filhotes. Ahmad responde que ela pode mantê-los todos na mansão. Ele acredita que, mesmo que Noor não seja útil para pegar ratos, ela pode ser útil de outras maneiras. Oh, ele quer dizer que o gato pode ser uma fonte de alegria. Ele realmente lembra de tudo que Celine lhe disse. Fotocopiar este homem, por favor, na cama dela. Selena está pensando em como ela pode retribuir o favor a Aud, mas nada vem à mente sobre o que ela vai dar a ele, pois ela pensa que Aud tem tudo já no ar. Celine e Arrona então faz uma sugestão de bordar um lenço, já que ela está muito habilidosa nisso, mas Celine discorda com isso e não gosta da ideia porque acha que um presente desses é algo para alguém especial. Não é um Ahmad, você é especial a alguém ainda. Então algo simplesmente aparece dentro dela mente. De manhã cedo no dia seguinte, Selene e Rona montam a carruagem de Jean para irem ao mercado. É revelado que ela está planejando cozinhar um prato para um Ahmad e quer ir pessoalmente ao mercado para comprar um peixe especial. Depois de chegarem ao mercado, Selene e Rona vão para o leilão do peixe lendário Salem, o qual acredita-se que é um peixe raro e pode curar doenças. Durante o leilão, Celine faz lances mais altos e depois ganha o Salem. Enquanto retorna à carruagem com Rona e Jean, Celine de repente se depara com uma mulher que aparece nobre. Eles se desculpam e estão prestes a se separar quando Celine percebe que a mulher deixa cair algo e pede sua atenção. Celine dá a ela e a mulher agradece antes de seguirem caminhos separados. Quem poderia ser esta mulher de volta à mansão? Celine faz preparativos para o prato que ela fará com um peixe salum. Ela até estudou a receita com Jean a noite toda de ontem e ficou com alguns cortes na mão, mas não é nada grande coisa para ela. Ela realmente coloca esforço para o nosso caminho amoroso e uma boa maneira de fazer isso. Ela está prestes a começar a pegar o peixe, Nevor aparece do nada e agarra o peixe primeiro com a boca e corre. Devolva esse peixe agora mesmo, esse é um peixe muito especial. Determinada a pegar o peixe de volta, Celine corre imediatamente para seguir Nevor e chega ao exterior do mansão.
Quando Celine para recuperar o fôlego, Alda aparece na frente dela com Nevor na mão. Aí Ahmad pergunta a Selene se ela estava perseguindo Nevor, para o que ela concorda. De repente, Nevor solta o peixe de sua boca e ele cai no chão. Agora todos os esforços de Essie apenas para comprar aquele peixe precioso estão agora em vão, uma vez que ela não pode usar o peixe contaminado. Na sala de jantar, os pratos que Celine cozinhou para Ahmad estão postos. Ela fez novos pratos com o que inicialmente planejava cozinhar. Ela então expressa para Ahmad que esta é a maneira dela de mostrar a ela gratidão a ele por resgatar Nevor ou para agradecer a Celine pela refeição. Ahmad convida ela para tomar chá enquanto Ahmad está tomando seu chá. Celine não pode deixar de observar como elegante ele é e apreciar a beleza de suas mãos. Ela percebe que Eld não está usando sua aliança de casamento, então ela pergunta a Ahmad sobre isso e diz a ele que parece injusto que ela seja a única a usar o anel. Depois de uma série de discussões e quando Ahmad vê o quão triste Celine está por ele não estar usando o anel, ele decide pegar e usar o anel. Não pode deixar a sua esposa ficar triste, poderia você, Ahmad. Quando Selene vê o anel no dedo dele, ela sorri e diz que combina com ele. Selene então traz à tona o assunto da aposta que tiveram quando beberam vinho. Como ela foi a vencedora da aposta, ela pode fazer um pedido. Ahmad então pergunta a ela o que ela deseja, para o qual ela responde radiante que quer ter um encontro com ele no meio da multidão na cidade. Ahmad e Selene estão caminhando juntos para o encontro deles. A primeira parada é uma cafeteria de sobremesas. Ao olhar a exposição de doces, ela não consegue decidir o que escolher. Vendo seu dilema, Ald pede tudo o que está na exposição. O poder do dinheiro. Ele não é apenas um duque à toa, não é mesmo? Enquanto eles vão se acomodar em sua mesa, ambos estão atraindo a atenção das pessoas na cafeteria. Selene está cautelosa com a atenção que está recebendo, mas Ahmad a tranquiliza e diz para ela não se importar com os outros. É isso aí, Selene, hoje é só sobre vocês dois e mais ninguém. Então, seus bolos chegam com entusiasmo. Selene aproveita os bolos na mesa enquanto Alda observa com um comportamento peculiar. Quando Selene nota seu comportamento estranho, ela questiona se ele está fazendo coisas apenas por causa da aposta deles, tranquilizando que ele não precisa se forçar. Surpreendentemente, Ahmad responde que ter esse encontro com ela parece que ele foi libertado de uma prisão e ele não se divertiu tanto em sua vida. Que bom ouvir isso, Ahmad. Selene não consegue acreditar na resposta de Ahmad, mas Ahmad a tranquiliza que ele não diz coisas que não quer dizer. Um homem de grandes palavras. Ahmad então a convida para ir para o próximo local de encontro deles. Enquanto caminham pela rua, a mente de Selene está preocupada com Verônica e não consegue deixar de pensar nela de vez em quando. Ela costumava pensar em Verônica como a protagonista do romance Lady Crown, mas agora isso a incomoda tanto que Verônica já foi noiva de outro. Outra coisa estranha é que não há menção do noivado de Verônica com o Ahmad no romance. Parece que o enredo está passando por grandes mudanças. Vamos apenas esperar que seja um final feliz para nossos personagens principais. De qualquer forma, Ahmad percebe que Selene parece muito distraída e pergunta o que está a incomodando. Então, Selene aproveita a oportunidade para perguntar a Ahmad sobre seu noivado passado com Verônica. Ela continua dizendo a ele que ouviu o quanto Verônica é bonita e talentosa e se pergunta que tipo de pessoa ela é. Parece uma esposa tentando obter alguma resposta que possa levar ao ciúme. Selene então responde a ele que não se lembra de nada sobre Verônica e continua dizendo que Marquês Long, o pai de Verônica, terminou o noivado deles ao saber que ele está doente. Resposta segura, Ahmad. Selena conta a Ahmad sobre o que ouviu, que Verônica pode estar de volta ao reino deles. Parece que um triângulo amoroso está chegando. Intrigado pelas perguntas de Selene sobre Verônica, Ahmad pergunta a ela o motivo. Selene revela que Verônica e Ahmad poderiam ter se casado se não fosse pela sua doença desconhecida. Ela garante a ele que cumprirá sua promessa de recuperar sua saúde. Ahmad nota o brinco que Selene está usando os mesmos que ele encontrou em seu quarto e pergunta quem os deu a ela. Selene responde que são de alguém especial para ela, um homem. Ao ouvir isso, o humor de Ahmad fica azedo. Com ciúmes, Ahmad. Selene acha engraçado ver sua reação e diz a ele que foi apenas seu pai quem deu os brincos. Selene então conta a ele quanto ela valoriza os brincos, pois seu pai morreu pouco depois de recebê-los dele. Lembrando de como Ahmad encontrou os brincos para ela, ela expressa sua gratidão a ele. Para terminar o encontro de maneira memorável, Ahmad decide dar a Selene um presente.
Então, quando Celine responde que ela quer um grampo de cabelo depois que ele pergunta o que ela quer, ele a leva para uma joalheria. Ao chegar à joalheria, Ahmad é reconhecido pelo atendente como Duque e quando o atendente volta sua atenção para Celine, ele a chama de amante de Ahmad, ao que Ahmad imediatamente corrige que a senhora com ele é sua esposa. Alguém está orgulhoso, Ahmad? Então, Ahmad chama a atenção de Celine e aponta para um grampo de cabelo que ele acha que vai combinar com ela. É um grampo de cabelo em forma de lua crescente. Então ele tenta o grampo de cabelo no cabelo de Celine. Acaba ficando bonito nela. Boa escolha, Ahmad. De volta à mansão, Rona não pode deixar de comentar sobre o presente de Ahmad para Celine e diz que não é apenas um presente comum, porque simboliza o amor de Ahmad por ela. Mas para Celine, mesmo que o grampo de cabelo expresse o amor de Ahmad por ela, ela não pode ficar feliz com isso, já que seu relacionamento é apenas vinculado por um contrato e nada mais. Uma serva então vem ao seu quarto e pede para ela comparecer à festa do chá organizada por Camila no jardim. Mesmo confusa com o convite repentino de Camila, ela se prepara para o evento. Chegando ao jardim, Celine é recebida pelas diferentes senhoras de diferentes casas e clãs no jardim, juntamente com Camila, o Conde Leung. Em seguida, dá atenção ao novo grampo de cabelo de Celine e diz que tem sido o assunto da cidade desde que todos ouviram que o Duque foi pessoalmente à joalheria com ela e comprou o grampo de cabelo. É o motivo pelo qual convidaram Celine para a festa de chá para vê-la, já que todos estão falando sobre ela já. Oh, só sendo pessoas típicas intrometidas, eu vejo. Celine, surpresa com a rapidez com que as notícias se espalharam já sobre seu encontro com Ahmad, também se pergunta se é realmente a única razão pela qual Camila a convidou para a festa, enquanto as senhoras estão falando sobre o quão românticos Celine e Ahmad eram. Celine está em seu próprio mundo pensando sobre o verdadeiro acordo entre ela e Ahmad. Lady Morris então aponta para a cadeira vazia e pergunta a Camila se é uma cadeira sobressalente, mas Camila responde que a preparou pessoalmente para alguém que está esperando. Então, alguém aparece e Camila chama seu nome. Verônica. Agora isso não é bom. Celine reconhece Verônica como a garota com quem ela esbarrou no mercado antes da hora em que ela foi comprar o peixe Salem. Enquanto isso, Camila dá as boas-vindas docemente aos presentes de Verônica e a apresenta a todos. Então, Gênesis se vira para sentar ao lado de Celine, que ainda está perplexa com a aparência de Verônica. O que poderia acontecer agora que a rival de Celine finalmente chegou? Camila parece gostar de Verônica, pois é evidente em seu rosto como ela está feliz enquanto fala com ela, especialmente sobre assuntos familiares. Provavelmente porque suas famílias são próximas uma da outra. Enquanto isso, Celine começa a se sentir meio desconfortável. Pouco depois, Verônica se apresenta formalmente e expressa como é uma honra conhecer a esposa de Ahmad. Elas se conhecem desde crianças, então ela sempre chama o Duque pelo nome. Celine então percebe que Camila não a apresentou formalmente a Verônica antes, ela só mostra mais interesse na senhora Lattranger do que em sua própria nora. As senhoras estão interessadas nos negócios de Verônica, fazendo-lhe várias perguntas sobre seu trabalho. Além disso, uma das senhoras assume que ela voltou mais cedo do que o esperado por causa da guerra. A relação entre o reino de Lilo e o Império não está boa. Antes havia uma briga, mas felizmente decidiram assinar o armistício após o estabelecimento das relações diplomáticas. No entanto, houve mais processos judiciais ultimamente. Parece que Lelos não tem mais medo do Império. Além disso, o posto de comandante dos cavaleiros está vago agora, então é preocupante, mas Camila já está começando a agir. Isso envolve a demissão dos cavaleiros do Duque e Fit. Ela acha que seu plano é o melhor. Pouco depois, Celine se levanta e se desculpa, ela tem que fazer algo importante, então precisa ir primeiro. Depois, ela corre para encontrar Ahmad. Ele está doente há 5 anos. Se ele decidir demitir-se desta vez, provavelmente não pertencerá mais aos Cavaleiros do Sol. Bem, isso significa que ele teria que voltar ao título de cavaleiro. Na perspectiva de Celine, ela não tem ideia da origem de sua doença e acha que ele está bem, mas ele realmente estará bem? Depois de procurá-lo em todos os lugares, Celine encontra Ahmad no campo de treinamento onde costumava praticar esportes desde criança. No entanto, desde que ficou doente, o campo de treinamento nunca mais foi usado. Mas hoje ele está de volta a praticar. Ela está preocupada, mas não consegue se aproximar facilmente dele. Atualmente, ele parece muito pior do que antes, está quebrado. Ela não sabe mais o que fazer e começa a sentir tonturas. Em seguida, Jean mostra a Celine um novo cardápio que ele desenvolveu.
Ele até tentou usar um molho especial esperando que agrade seu paladar. Ele então expressa sua preocupação ao notar que o casal não tem interesse em comer nos últimos dias. Já faz uma semana desde que Celine viu Ahmad pela última vez. Ela pensa que haverá algo novo se ela o confortar. Além disso, ele até disse que cuidaria de si mesmo, mas agora tudo parece confuso. O prato parece delicioso, pois é feito de salmão, no entanto, a visão disso a faz sentir vontade de vomitar. Jean e a empregada começam a se preocupar, imediatamente ajudando. Parece que ela não gosta do cheiro. Pouco depois, Jean se desculpa por cometer um erro com o prato, mas Celine explica que não é culpa dele, já que ela tem se sentido tão mal esses dias. Todos os alimentos que normalmente come todos os dias de repente se tornaram tão difíceis de comer. Parece que ela está experimentando alguns sintomas de gravidez. Jean assume que ela pode estar grávida, o que é chocante. Ele então explica que o que ela está passando atualmente é como o comum enjoo em mães. Memórias de suas noites íntimas começam a voltar. Seria surpreendente se ela engravidasse apenas naquela noite, principalmente com apenas uma tentativa. A empregada então a parabeniza e tenta chamar um médico imediatamente, mas Celine a interrompe. Ela quer manter segredo até que esteja finalmente certa, pois não quer estragar tudo se sua gravidez for real. Ela se pergunta como Ahmad reagirá. Então, ela começa a superpensar as coisas, mas uma coisa é certa, ela definitivamente vai protegê-lo. Enquanto cuida de Celine, a empregada pergunta sobre sua decisão final. Hoje, ela decide contar a Camila. Ela considera chamar o médico primeiro, mas então a notícia se espalharia rapidamente. O melhor a fazer é que Celine conte a Camila primeiro. Mais tarde, naquela noite, quando Celine está prestes a bater na porta, ela ouve Camila e Raymond conversando. Com base em sua conversa, parece que Ahmad sempre soube que seria demitido do cargo de comandante dos cavaleiros. Camila está aterrorizada, especialmente por causa da reação de seu filho. Ele agiu tão calmamente quando soube sobre a demissão. Nesse caso, como ele vai reagir quando souber que herdou a doença da família dela? Raymond tenta acalmá-la, assegurando-lhe que ainda tem algum tempo. No entanto, todos aqueles que contraíram a doença acabaram mortos. Eles até experimentam convulsões e febres antes de morrer. Além disso, é uma doença incurável. Não, ele é jovem demais para morrer. Com isso, Camila precisa de um ar o mais rápido possível, pois sua única esperança é o filho dela. Depois dessa conversa, Celine imediatamente se afasta sem contar à sua sogra sobre a possível gravidez. Ela então conclui que a razão por trás do comportamento pessimista de Ahmad antes deve ser porque ele já sabe sobre sua doença. Ela se sente decepcionada por ninguém ter lhe contado sobre o que estava acontecendo na mansão. Provavelmente porque ninguém a considera uma verdadeira duquesa. Além disso, se ela não conseguisse conceber um herdeiro, Camila a teria deixado sozinha. Depois, Celine corre para o quarto de Ahmad e o abraça imediatamente. Ela está mais preocupada com ele do que com o que vai acontecer com ela no futuro. Ela não quer que ele morra. Enquanto isso, ele não tem ideia do que está acontecendo. Ahmad apenas a acalma e assegura que está ali para ela. Que doce! Quando Celine percebe que está abraçando Ahmad por um bom tempo, ela se sente envergonhada. Ela está tão preocupada que continua chorando como uma criança. Momentaneamente, a empregada chega com remédios. Ela pega o casal abraçando, então ela sente que está atrapalhando o momento deles juntos. Celine então começa a ficar corada e deixa o quarto. Seu momento foi realmente interrompido. Enquanto se afasta, ela percebe que nem sequer disse uma palavra antes. Além disso, ela não contou a ele que escutou a conversa de Camila com Raymond e começou a se perguntar se contar a Ahmad sobre enterrar seu filho lhe daria esperança. Pouco depois, ela notou uma pele de cobra no chão do corredor. Com isso, ela assume que ainda resta uma cobra vagando pela mansão. Momentaneamente, Nevor, o gato, então chega carregando uma pele de cobra maior. Sua súbita aparição assusta ligeiramente Celine, que olha ao redor tentando encontrar de onde vem a pele. Mais tarde, os criados começam a verificar o quarto de uma das empregadas, enquanto a amarram. Eventualmente, encontram uma caixa trancada cheia de coisas de Ahmad dentro dela. Além disso, a mesma cobra encontrada no banheiro de Celine antes está na propriedade dela. Isso é tão estranho. Quando Camila chega, ela começa a interrogar a empregada responsável pelas cobras na mansão, questionando-a sobre as coisas de Ahmad em seu quarto. A empregada então explica que ele pessoalmente deu a ela.
A resposta da empregada deixa Camila furiosa, pois o pensamento dela olhando para o filho com seus olhos sujos lhe dá arrepios. Ela então dá ordens para bater na empregada e expulsá-la como punição. Além disso, ela quer incendiar todas as suas coisas e eliminar tudo que ela já tocou. É sorte suficiente que Camila não tenha sido ordenada a enforcar a empregada enquanto ela grita por perdão. Enquanto isso, Celine sente vontade de vomitar assim que ouve a palavra enforcar. Sua reação surpreende todos na sala, especialmente sua sogra. Celine não tem escolha a não ser explicar que começou a ter alguns sintomas como dores de cabeça ou náuseas não muito tempo atrás. Só de mencionar esses sintomas, Camila já sabe do que se trata. No entanto, ela deixa claro que não está completamente certa ainda. Camila então ordena que ela chame Raymond imediatamente, mesmo que ele tenha acabado de sair da mansão. Pouco depois, Ahmad chega ao quarto, então a conversa deles é interrompida antes que Celine possa dizer qualquer coisa. Sua mãe lhe conta diretamente sobre ter um herdeiro. Ela deveria ter deixado Celine contar a ele, embora sua reação mostre uma falta de entusiasmo pela notícia. Enquanto isso, sua mãe se sente positiva sobre isso, especialmente porque Ratus, um astrólogo, previu isso antes. Além disso, ela teve um bom sonho, que ela leva como um sinal. Momentaneamente, Dr. Raymond chega e então verifica a condição de Celine. Depois, ele pergunta sobre a última vez que Celine dormiu com o Duque, com Camila presente. Ela começa a ficar constrangida. Oh, isso é tão constrangedor. Agora ela está em uma posição desconfortável, já que é um assunto privado. No entanto, Raymond precisa de uma resposta para descobrir em que dia ela começou a conceber. Leva um bom tempo para ela responder. Eu ficaria tão envergonhada se fosse ela. Mesmo que ela tenha começado a conceber, ainda é cedo demais para confirmar. Por enquanto, Raymond diz que Celine está sofrendo de gastrite. Ele precisa de pelo menos mais uma semana para observar e então poderá dar uma resposta certa. Agora que o casal está sozinho, Celine abre-se sobre a noite em que dormiram juntos. Para ela, é natural se ela tiver um filho com ele. No entanto, ela pensa que ele não gosta que ela esteja grávida. Depois de ouvir isso dela, ele fica em silêncio. Após alguns momentos de silêncio, Ahmad explica que não sabe por quanto tempo poderá estar com a criança. Além disso, ele nem sequer tem ideia do que acontecerá no dia seguinte. Não, deve ser porque ele acredita que vai morrer de qualquer maneira, na perspectiva de Celine, ou ele está amaldiçoando ela ou está chorando. Na verdade, ele quer que ela o odeie por ser um marido inútil. Enquanto caminha pelo corredor, ele ouve o cruel plano de sua mãe para sua esposa após ela dar à luz ao filho de Ad. Camila planeja levá-la para o Matus imediatamente. O procedimento é muito simples, desde que tenham o parecer do médico. O Matus é um hospital psiquiátrico e é o lugar mais difícil de escapar. Camila vai pedir a Melvin para falsificar os documentos. Além disso, se Selena estiver louca, será um bom motivo para o divórcio. Como ela pode ser tão cruel? Depois de ouvir tudo, Ahmad questiona imediatamente Melvin, o advogado privado de sua família, para ir à mansão. Assim que Melvin chega, no dia seguinte, eles conversam primeiro antes de avançarem para o assunto principal. Em nome de Ahmad, todas as obrigações legais devem ser discutidas com Camila, já que ele está doente, incluindo o assunto de sua esposa. Ela está usando a doença de seu filho para seguir com seu plano traiçoeiro. Que tipo de mãe é essa? Melvin mantém tudo em sigilo, especialmente porque ele e Camila confiam um no outro. Prosseguindo, Ahmad diz francamente a ele que quer que sua esposa viva uma vida abundante depois que ele morrer. Com isso, significa que ele quer escrever um testamento, o que surpreende Melvin porque ele não mexeu no testamento há 5 anos desde que o escreveu. Além disso, ele faz algumas perguntas relacionadas a Celine, mas não recebe respostas. Assim, ele ordena que ele escreva o testamento sem saber de nada. Quando ele morrer, Celine receberá 10 bilhões de duards imediatamente. Além disso, o território Ifrit no sul do Império será dado à sua esposa, Celine Ifrit. Ahmad também inclui as joias da família Eyre e o testamento também. Além da herança, ele solicita adicionar uma cláusula especial em seu testamento. Ele quer garantir a segurança de Celine Eyre após sua morte. É uma disposição para proteger a segurança da duquesa. Embora seu filho tenha proteção mesmo quando ele se foi, é um caso diferente para sua esposa. Ahmad confia em Melvin para garantir a segurança de sua esposa e seu direito de viver uma boa vida dentro do âmbito legal. Ele ordena que seu testamento seja lido imediatamente após seu último suspiro e até então seu conteúdo não deve ser divulgado a ninguém, nem mesmo para sua própria mãe, como deveria ser. Depois, Celine se sente frustrada por causa de sua posição atual.
Por outro lado, em questão de uma semana, Celine sente que tudo na mansão começa a girar ao seu redor. A tensão no lugar é sufocante. Mas e se ela não estiver grávida? Enquanto come sozinha no quarto, um convidado vai ver Celine. Logo, Verônica entra no quarto com um grande sorriso. Ela quer cumprimentá-la formalmente, já que o último encontro não foi bom. Além disso, Camila pediu um favor a ela que ela não poderia recusar. É fazer Celine se sentir desanimada. Verônica a assegura para não desconfiar dela, já que ela não deseja ter um futuro com o Duque. Ela acrescenta que ninguém quer acabar sozinho depois do casamento, o que a deixa chateada. Celine, embora estivesse sendo honesta, seu comentário ainda é rude e insensível. Na verdade, a família do Duque não é tão poderosa como antes. Como esposa do Duque, Celine deveria estar ciente dessas coisas. Para Verônica, ela tem a sensação de que Celine não sabe tanto, então ela dá alguns conselhos francos. Francamente, ela gosta de Celine e quer ser amiga dela. Sua interação faz Celine se perguntar como a história está mudando de repente. Ela será capaz de mudar o destino de Amade também? Como mencionado antes, haverá uma guerra com o reino de Lelos, o que significa que o Duque terá que liderar o exército. No entanto, ele está em má saúde, e é por isso que Camila está ansiosa. Além disso, ela está desesperada para tentar qualquer coisa, já que a reputação de sua família é diferente agora. Embora Camila queira que alguém de uma família prestigiada seja sua nora, ter Verônica nessa posição não vai acontecer. Momentaneamente, Verônica deixa o quarto. Celine então conclui que Camila vai se livrar dela, quer ela tenha um filho ou não. Ela começa a se perguntar qual era o objetivo de Verônica durante sua visita. Talvez ela queira que Celine lute contra Camila eventualmente. Camila fica sabendo da reunião particular de Amade e Merin. Ela está confiante de que Melvin lhe contaria, mas ela pergunta a seu filho de qualquer maneira. Ele lhe diz que já sabia do plano dela de afastar Celine, ou melhor, aprisioná-la, desde que ela entrou na mansão. Ele já sabia das intenções de sua mãe. Camila não quer que sua posição seja afetada quando o poder de sua nora é muito forte, e é por isso que ela está fazendo tudo que facilite as coisas para ela. Em sua defesa, se Amade estivesse em boa condição de saúde, então ela não teria que fazer tais coisas. Além disso, se ele tivesse se casado com Verônica, ela poderia envelhecer pacificamente, mas esse não é o caso, então ela tem que se preparar para o pior. Depois de uma semana, ele verá se o plano dela está indo bem ou não. Camila concorda com isso também. Uma semana depois, é hora do segundo check-up de Celine. É hora do momento da verdade. Dr. Raymond anuncia que ela não está grávida. Camila fica desapontada, mas Celine se sente aliviada. Agora ela pode se concentrar mais em seu propósito real, que é se divorciar de Amade. Mas por quê? Mais tarde, naquela noite, ela vai visitar seu marido em seu quarto. Ela o encontra olhando para algo. Ele tenta esconder, mas ela quer saber o que é. Ele eventualmente cede e mostra a ela uma espada que ele recebeu de seu pai pela primeira vez. Ela assume que ele quer dar ao filho deles. Agora que ela não tem nada a dizer, ela decide ir embora. Quando está prestes a sair, ela escorrega, mas ele a pega rapidamente, agarrando-a pela cintura. Isso é tão fofo. Amade se preocupa imediatamente depois que ela escorrega, mas ela está bem. Não importa se ela cai de qualquer maneira, já que ela não está grávida. Parece que há tensão aqui. Celine acrescenta que ele deve estar muito feliz se a pessoa que ele gosta carregar seu filho, como Verônica. Ela o assegura de que ele eventualmente terá um filho, a quem ele poderá dar a espada, depois que melhorar e eles se divorciarem. Fácil para você dizer, Celine. No entanto, como um cavalheiro, Amade nunca quebra seu juramento, nenhuma vez, apesar do seu casamento contratual. O fato de estarem casados nunca mudará. Quando ele menciona se divorciar antes de morrer, Celine fica perturbada, enquanto ele fala sobre sua morte. No entanto, é incurável e a única coisa a fazer é aceitar. Ela então diz que sabe de onde vem sua mãe e até pesquisou sobre isso, mas não pode fingir não saber e não se importar. Ela quer que ele lhe conte diretamente sobre a doença. Com isso, ele explica que seu sangue é o problema. Não é um tipo de doença que pode ser curada. No entanto, Celine acredita que só vai piorar se ele ignorar, mas ele já perdeu a esperança. Logo, ela decide sair, esperando que ele se abra um pouco. É uma tola, já que ele é muito teimoso, mas ele a para, pois eles ainda não terminaram de falar. Então, ela tenta se desculpar, pois está ocupada se preparando para visitar seus irmãos.
A Ad se oferece para ir com ela, o que a faz entrar em pânico. Acaba que seus irmãos, na verdade, não sabem que ela se casou, depois de uma longa disputa com a Ad. Selene finalmente o convence a não ir com ela quando visita seus irmãos. Um suspiro de alívio sai dela, mas o mesmo não pode ser dito para Ad, já que uma carranca permanece estampada em seu rosto. Por que sua própria esposa não permitiria que ele encontrasse seus irmãos? Ainda mais, por que ela não disse que está casada? No dia seguinte, Selene viaja para a residência do Barão Ruden. Aqui é onde seus irmãos estão sendo cuidados por sua tia Elda. Um sorriso de graciosidade nos recursos de Selene, quando os rostos de seus irmãos entram em vista. Ela é uma irmã mais velha tão doce, vê-los. Ela sabe que suportaria toda a dureza da vida apenas para poder sustentá-los, mesmo que isso incluísse os comentários depreciativos de Elda. Dirigindo-se à casa, ela puxa um de seus irmãos de lado e compartilha seus sentimentos com ele. Se algo acontecer, eles devem contatar imediatamente Selene. Se apenas seu irmão Edgar pudesse se formar logo, então ela poderia conseguir uma casa, com ele sendo o guardião dentro da residência. Elda não se contém em apontar suas observações sobre o progresso do luxo de Selene. Sem mesmo ouvir o lado de Selene, ela interrompe em voz alta que só pode haver uma explicação, que Selene havia encontrado um homem nobre para sustentá-la. Na frente de todos, ela menciona que Selene não poderia ser nada mais do que uma amante. Desculpe-me, que descabido, ela nem sabe de nada. Antes que Selene pudesse dizer uma palavra para se defender, a voz de um homem interrompe Elda. A voz é muito familiar e quando Selene vira a cabeça, não é outro senão seu marido, Ahmad Frit. Sim, noite em armadura reluzente, mantém-se verdadeiro ao seu título, vindo em defesa de Selene. Ahmad se apresenta em toda a sua glória e realeza, anunciando que ele é o marido de Selene. Percebendo que ele pertencia a uma das famílias mais nobres, Elda fica chocada e surpresa, abraçando Selene em seus braços. A Ad, em seu olhar mais intimidador e atitude mais fria, adverte Elda para se abster de rotulá-la com insultos, afinal de contas, Selene é sua esposa, sua honra é a dela. Sim, ele é verdadeiramente o nosso príncipe encantado. Acompanhando Ahmad está o mordomo-chefe Colton e ele também intervém no assunto, advertindo Elda a ter cuidado com suas palavras ao se dirigir à duquesa da família Ifrit. Isso mesmo, Colton a coloca em seu lugar. Ahmad anuncia rapidamente a rescisão das responsabilidades de Elda com os irmãos mais novos de Selene. Em seu lugar, empregadas e babás da casa Ifrit cuidariam das crianças. Embora o rosto de Elda atraia sua emoção, ela não tem escolha. Assim que Elda está fora de vista, os irmãos de Selene imediatamente começam a interagir com Ahmad, olhando para ele com admiração brilhante nos olhos. Neste ponto, Selene aproveita a oportunidade para apresentar Ahmad a todos os seus irmãos. Quando Ahmad interage com o mais jovem, MCH, Selene adverte que ele pode ficar um pouco assustado. No entanto, antes que ela possa terminar seu aviso, ela fica chocada ao ver MCH agindo extremamente despreocupado e confiante perto dele. Vendo Ahmad segurando MCH em seus braços, ela só pode olhar para eles com admiração e ternura. Ahmad teria sido um ótimo pai. De fato. Selene volta sua atenção para sua irmã Lilian, que tem pressionado com detalhes sobre como ela se casou. Não estando no estado certo para divulgar tudo ainda, Selene promete que explicará tudo quando tiver a chance. Mais uma vez, ela muda seu foco para Ahmad. Assim como MCH, todos os seus irmãos mais novos se aglomeram ao redor dele. Eles parecem gostar de estar perto dele, mas ainda mais adorável, Ahmad parece estar gostando de estar na presença deles também. Não, eles parecem uma grande família feliz. Naquela noite, Selene se certifica de expressar sinceramente sua gratidão a Ahmad. Em retorno, Ahmad a observa com olhos suaves. A partir deste momento, Ahmad lhe dá permissão para visitar seus irmãos livremente. Ela não precisa pedir permissão à sua mãe. À medida que a noite passa, Selene começa a refletir sobre seu relacionamento. Poderia haver alguma mudança entre eles e em seu relacionamento? Selene se ocupa na biblioteca. Ela tenta pesquisar mais sobre a condição de Ahmad, mas não parece haver nenhum conteúdo próximo aos sintomas de Ahmad. Mudando seu foco para a família de Camila, a família Noor, ela lê sobre seu histórico. Acontece que eles são uma família nobre de alto escalão que governou a região norte congelada. Em sua leitura, ela descobre que a família Noor mantém fortes fronteiras contra estranhos. Ao ler essa linha, uma teoria se forma em seus pensamentos. Suas fronteiras contra estranhos também poderiam se aplicar à sua linhagem sanguínea? Poderia ser que a família Noor praticasse a pureza do sangue,
casando pessoas de sua própria árvore genealógica para preservar sua linha pura? Isso é repugnante. Se não houvesse um único traço de endogamia em nenhum dos lados da família de Ahmad, então não haveria possibilidade de ele estar doente. Ao perceber o quão ridícula soava sua teoria, ela rapidamente a descarta de sua cabeça. Rona entra na biblioteca e Celine então lhe pergunta se ela tinha alguma informação sobre a família Anor. O conhecimento de Rona sobre os Anor é basicamente o mesmo que o de Celine, mas uma coisa as surpreende a ambas. Por que o Duque se esforçou tanto para encontrar uma esposa de algum lugar tão distante? Enquanto os dois mergulham mais em seus pensamentos, eles percebem que uma pessoa poderia ter mais informações, o mordomo Colton. Em outra parte da mansão, Colton flagra duas empregadas falando mal dos negócios de seu empregador. Ele lhes entrega envelopes contendo sua compensação. Acontece que elas já foram demitidas por ordem de Sua Alteza. Uma das empregadas deveria aprender uma lição por falar mal tão frequentemente. Rona oferece-se para chamar Colton, enquanto Celine se retira para seus aposentos primeiro. Celine espera que tudo corra bem, pois ela tinha uma preocupação extremamente urgente para perguntar ao mordomo Colton sobre a doença de Ahmad. Celine vai direto ao ponto, confrontando diretamente Colton sobre suas suspeitas sobre a endogamia dentro da família Anor. Colton é pego de surpresa por suas palavras e inicialmente alega não saber nada. No entanto, Celine implora com ele, contando-lhe que uma vez ouviu Camila mencionando sobre a doença geracional de sua família. Fechando os olhos em derrota, Colton começa a divulgar o que sabia sobre o assunto. Há muito tempo, a família Anor praticava a endogamia. Isso é como um jogo de tronos. No entanto, a família percebeu os perigos de sua prática, razão pela qual se casaram com outros clãs, um dos quais sendo a família Ifé. Na época, a família Ifé queria escapar do controle do Palácio Imperial. A única solução parecia ser adquirir apoio de uma força forte e inacessível. Isso veio ao se casar com a família Anor. Se colocando de volta em seus problemas, ambas as famílias se sentiram seguras. Quando Ahmad nasceu sem sintomas de doenças, mas agora que ele está crescendo, sua saúde está declinando rapidamente. Ouvindo tudo isso, Celine só pode levantar uma preocupação: a atual imperatriz também não era membro da família Anor? Os olhos de Colton mostram uma apreensão por sua preocupação. É exatamente por isso que Celine deve ficar quieta. As coisas estão definitivamente ficando sérias. Se a família imperial descobrisse sobre a doença que assola a família Anor e que poderia ser transmitida, apesar de estarem casados com outros clãs, a família Anor seria exterminada por sua decepção. Quando chegar a hora de Ahmad morrer, sua morte será tratada como natural, ignorando mais um caso da doença da família Anor. Sentindo a sobrecarga de informações, Colton tranquiliza Celine de que, embora a doença esteja presente, era improvável que Ahmad ficasse doente apenas depois de crescer. Ele está insinuando que há uma possibilidade de que o que afeta Ahmad não seja a doença dos Anor, mas algo realmente curável? À medida que Celine encerra sua reunião com Colton, Rona informa que já passou da hora de seu passeio com o Duque. Ouvindo isso, Celine corre para fora de seu quarto, no meio da chuva torrencial. Como ela poderia esquecer sua promessa de passear com Ahmad naquela tarde? Ensopada, ela encontra Ahmad esperando por ela, encharcado e ensopado pela chuva, assim como ela. Enquanto ela o chama, ele só pode olhar para ela com a expressão mais triste. Oh não, ele parece tão lamentável na chuva. Face a face um com o outro, a primeira coisa que Ahmad murmura é se Celine o esqueceu. Ao ouvi-lo perguntar isso, ela sente como se uma estaca tivesse sido cravada em seu coração. Apesar da chuva torrencial, Ahmad tenta tranquilizá-la, mas Celine retruca que na verdade ele não está nada bem. O que ele estava pensando, esperando na chuva encharcante? Isso poderia piorar sua saúde. Não prestando atenção aos apelos de Celine, Ahmad a conduz para longe do lugar aberto. No entanto, Celine está preocupada demais com a saúde dele para perceber que ambos estão sozinhos na chuva sob um belo arco, uma cena bastante romântica para mim. Tentando ao máximo proteger sua saúde, Celine pega Ahmad de surpresa ao pular nele e se aproximar para abraçá-lo. Logo, ela começa a se sentir consciente sobre isso, como se percebesse sua inquietação e possível afastamento. Ahmad agarra e a puxa para mais perto dele, desta vez abraçando-a em retorno. Enquanto eles continuam se derretendo no abraço um do outro, os dois começam a sentir uma paixão surgindo de sua interação sob a privacidade do arco na chuva. Ahmad e Celine se beijam apaixonadamente, por um momento parece quase como se só eles existissem, sem chuva, sem frio, nada, apenas eles. Quando a chuva diminui, os dois decidem voltar para a mansão juntos.
No entanto, Celine não consegue deixar de sentir um pouco de arrependimento por terem que ir embora. Eu te entendo, garota, eu quero dizer, quem não gostaria que esse momento durasse para sempre, certo? Quando estão prestes a sair, Celine luta com seu sapato quebrado. Quando ela está prestes a calçá-lo, ela fica surpresa ao ser levantada por Ahmad, que a carrega no estilo nupcial. Meu Deus, esses dois vão me matar. Celine sente suas bochechas esquentarem com o modo como ele a carrega, como se estivesse orgulhoso de si mesmo por ser tão galanteador. Ahmad sorri o tempo todo enquanto voltam para a mansão. Celine só consegue segurar Ahmad com força enquanto ele a carrega até lá. Eu vivo por interações românticas e adoráveis entre eles. Ao chegarem à mansão, os dois seguem para o quarto de Ahmad, enquanto aguardam a empregada preparar o banho quente. Ahmad começa a desfazer as roupas de Celine, argumentando que ela precisa tirá-las, já que está encharcada pela chuva. Embora não seja a primeira vez deles em proximidade, ela ainda não consegue deixar de se sentir envergonhada. O calor sobe às suas bochechas enquanto ele continua a desatar os cordões de suas roupas. Em uma última tentativa de evitar ser despidos tão cedo, ela alega que não é justo, já que ele nem sequer saiu de suas roupas molhadas. Celine, você percebe as implicações do que disse? Ahmad nunca é um a recuar, então, com um movimento rápido, ele tira sua camisa mais uma vez. As bochechas de Celine ficam vermelhas ao perceber que ele está agora sem camisa. Em breve, ele pega cobertores para se cobrirem e se aquecerem. No entanto, ela percebe que Ahmad abre mão do próprio cobertor para mantê-la aquecida. Em protesto, ela diz para ele usar o cobertor para se aquecer também, ousado como sempre. Ahmad rapidamente puxa Celine para seus braços, dizendo que nenhum cobertor jamais poderia se equiparar ao calor de Celine. Ele é tão cafona. A empregada entra para anunciar que o banho quente está pronto. Ao ouvir isso, ele a carrega até a banheira e gentilmente a coloca na água. Assim que o faz, ele se vira para se desculpar, muito para o desgosto de Celine. Ela o teria se ele ficasse doente, então ela o convida para se juntar a ela na banheira. Quando ele se mergulha na água, os dois não conseguem evitar de se sentir envergonhados e tímidos por estarem tomando banho juntos. Celine quebrando o silêncio constrangedor sugerindo que Ahmad tire suas roupas. Ela não quer dizer de maneira indecente, mas apenas porque ela acha que usar calças na banheira seria muito desconfortável para ele. Sim, claro, acreditamos em você, Celine. Percebendo que ele as manteve para não deixá-la desconfortável, Celine recorre à única opção restante. Com um surto de energia, ela se levanta e sugere que ambos se despeçam. Ela no momento em que ela acaba escorregando na banheira e caindo em cima de Ahmad. Bem, isso escalou rapidamente. Ahmad não pode acreditar como Celine conseguiu sobreviver tanto tempo sendo tão desajeitada. Celine rejeita seu comentário com um pedido de desculpas por ser desajeitada e por sugerir que tirassem suas roupas quando ela mesma não conseguia se vestir rapidamente. Tentando retirar sua oferta, ela diz que manterá distância dele. Assim que ele ouve Celine em seu colo, abraçando-a na banheira enquanto eles estão sentados próximos um do outro. Ahmad diz a ela para ficar quieta, pois estava tentando acalmá-la. Percebendo o significado subjacente, as bochechas de Celine ficam vermelhas profundas. Curiosa, ela pergunta por que ele tem tentado provocá-la novamente, ela fala sem pensar claramente e tenta retratar o que disse enquanto suas bochechas ficam mais e mais vermelhas. No entanto, era tarde demais para voltar atrás em suas palavras agora porque Ahmad já havia caído completamente em sua armadilha. Na manhã seguinte, os dois acordam um ao lado do outro após uma noite intensa e íntima. Vendo Celine acordar, Ahmad pergunta se ela iria fugir novamente, assim como na primeira noite juntos. Sentindo-se corajosa desta vez, ela diz a ele diretamente que não irá. Mais tarde, os dois aproveitam o café da manhã na cama juntos. Enquanto comem, Celine quer conversar mais sobre o primeiro incidente de desmaio dele. Ele explica que não foi diferente de qualquer outro dia, a única coisa especial que ele lembra é que tomou analgésicos para dor de cabeça. Veja, há realmente algo sobre o remédio, poção e tônicos que eles dão a Ahmad. Ouvindo isso, Celine compartilha suas preocupações de que o remédio dele foi adulterado para mantê-lo fraco. Ela admite que se sente terrível por especular, mas o que mais poderia fazer quando se preocupa tanto com a saúde dele? Desabafando, ela segura a mão de Ahmad e pede que, mesmo que ele tenha desistido de si mesmo, por favor, que ele não desista dela. Isso é meio agridoce, isso me faz querer chorar. Celine volta para seu quarto.
Quando ela retorna aos seus aposentos, é recebida por Rona, sua criada, que não perde tempo em provocá-la sobre estar com o Duque na noite anterior. Pouco depois do retorno de Celine, Greta chega para lhe dar uma poção para auxiliar sua fertilidade e concepção, como esperado após passar a noite com Amade. Mesmo que Celine termine sua poção, Greta não faz menção de sair. Ela lembra Celine sobre a consumação oficial e a aconselha a se preparar para isso. Caramba, pare de pressioná-la, por favor. Quando Greta é dispensada, Celine imediatamente sucumbe à sua febre. Embora esteja doente, suas preocupações são direcionadas ao marido, que poderia estar tão febril quanto ela agora. Ela desmaia devido à febre assim que tenta correr na direção de Amade. Lentamente, ela começa a acordar depois de um tempo desacordada. Como se os papéis se invertessem, é agora Amade quem está cuidando de Celine. Gentilmente, ele segura sua mão e a tranquiliza, prometendo ficar ao seu lado enquanto ela se recupera. Que fofo da parte dele. Mais tarde, quando Celine se recupera, ela imediatamente volta às suas investigações, inspecionando a comida e as bebidas que Amade recebeu, especialmente o chá. Ela pede a Rona para adquirir secretamente o mesmo chá que Greta tem preparado para Amade. Nunca falhando em seus deveres, Rona retorna com o que sua senhora pediu para adquirir. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, Celine não encontra nada de suspeito em seus ingredientes. A única coisa única sobre ele é um ingrediente chamado Thor, e não é necessariamente um veneno, mas apenas uma especiaria rara. De repente, suas investigações são interrompidas quando uma criada invade seu quarto entregando notícias urgentes. O Duque Amade desmaiou. Mas ele estava bem até pouco tempo atrás. O que poderia ter acontecido em tão pouco tempo? Celine corre para o lado do marido para cuidar dele depois de seu colapso. Raymond, o médico da família, diz a ela que o motivo de seu desmaio é simplesmente porque ele estava encharcado pela chuva. Agradecendo a ele, Celine o dispensa sem fazer mais perguntas. No entanto, assim que Raymond sai, ela diz a Rona para preparar a carruagem. Algo está definitivamente errado. Já havia se passado um dia desde o incidente com a chuva, mas por que Amade estava se sentindo assim só agora, só depois que Celine o deixou para retornar aos seus aposentos? Ambos, ela e Rona, viajam para a farmácia de Walter e fazem o chá ser examinado por Walter. Este chá é a única coisa que Amade consumiu desde que Celine deixou seus aposentos, então deve haver algo suspeito sobre ele. Walter inspeciona o chá e comenta que são apenas folhas de chá. No entanto, ele acha preocupante que Thor tenha sido misturado nele. Embora Thor seja um ingrediente raro e não necessariamente prejudicial por si só, o mesmo não pode ser dito quando se mistura com chá. Acontece que quando chá e Thor são misturados, aquecem o corpo a uma temperatura altamente arriscada e causam grande dor ao consumidor. Mas foi Greta e Raymond quem o prepararam para Amade. Estariam eles conspirando contra ele? Ouvindo isso, Celine fica de olhos arregalados em choque. Todos esses são os sintomas que Amade está experimentando. Tinha sido o chá o tempo todo que o deixará doente. Correndo de volta para a mansão. Ela se dirige rapidamente ao quarto de Camila para informá-la sobre a situação. No entanto, ela se vê sendo interrompida por Raymond, elogiando sua pontualidade. Camila diz a Celine que ela chegou na hora certa, pois Raymond está prestes a anunciar algumas descobertas importantes. Embora Celine queira rapidamente acusar Raymond e Greta pelo chá que eles têm dado a Amade, ela não tem escolha senão ouvir Raymond primeiro. Isso não parece que terminará bem. Segundo Raymond, ele afirma ter encontrado a causa do desmaio de Amade, enquanto segura uma garrafa de licor para todos verem. Finalmente, ele diz a todos que a garrafa não continha álcool o tempo todo, mas gotas para os olhos. As criadas reunidas testemunham que foi Celine quem trouxe a garrafa da última vez que esteve com Amade. Furiosa, Camila ordena que Celine seja trancada. Ela não consegue conceber seu próprio filho sendo envenenado pela mulher que mais despreza. Com Celine sendo enquadrada, Raymond não consegue deixar de sorrir com o sucesso de seu esquema. Brigando de volta, Celine insiste em ir para o seu próprio quarto sem ser amarrada. Somente então eles podem trancá-la. Determinada, ela promete provar sua inocência e descobrir a causa da doença de Amade. Coitadinha. A audácia de Raymond de armar tudo isso e incriminar Celine. Celine se vê presa após ser acusada de supostamente envenenar seu marido. Em vez de se preocupar consigo mesma primeiro, seus pensamentos vagueiam para como o marido está. De repente, a porta se abre e Raymond entra. Celine já sabe que o médico tem algo a ver com a doença de Amade. Ele conta sobre a decisão da duquesa viúva de puni-la.
Ela já sabe que a duquesa quer infligir a pior dor a ela como punição por prejudicar seu filho. Em vez de morte, Raymond sugere algo ainda pior, isolá-la em um lugar de onde ela terá dificuldade de sair, admitindo-a em Matisse, o maior hospital psiquiátrico do Império, um lugar de onde ela não poderá sair com vida. Céline permanece calma e humora Raymond, decidindo abordar a situação o mais calmamente possível. Ela pergunta como pode evitar ser admitida. Ele sugere que ela admita o crime de envenenar seu marido e ele a ajudará a escapar. Para surpresa de Raymond, ela se recusa. Ela percebe que ele fala de Matisse como se ele mesmo fosse muito familiarizado com o lugar. Céline pergunta a Raymond se ele conhece alguém que foi admitido lá, e agora ele é quem nega. Ele sai do quarto dela furioso. Sozinha, Céline pensa em maneiras de escapar. Coincidentemente, uma criada entra trazendo comida para ela. Ela sabe o que fazer. Ela desmaia na cama, fazendo a criada entrar em pânico e chamar por ajuda. Alguns minutos depois, Camila chega, parecendo desapontada. Após Céline parar de fingir desmaio, ela pede à criada para deixá-las sozinhas, o que Camila permite. Sozinha com a mulher mais velha, ela nega sua participação no crime do qual a acusaram. Ela conta à sogra sobre suas descobertas e quão perigoso seria se o verdadeiro culpado ainda estivesse solto. Ela tira um pequeno saco e Céline precisa sobreviver para isso, ela precisa persuadir Camila. Parece que a duquesa viúva conhece o conteúdo do satchel que Céline está mostrando agora, o Thor, um ingrediente de chá de alta qualidade. Quando misturado com analgésicos, pode causar uma dor ardente intensa para o bebedor. Céline revela que já experimentou o efeito quando estava doente. Isso choca Camila, que volta ao tempo em que Maud desmaiou. Ela treme. O chá foi preparado por Greta, e a sala de chá está sempre aberta para qualquer das criadas acessarem. Uma criada chama por Camila do lado de fora do quarto, surpreendendo-a e dizendo que Raymond está procurando por ela. Céline pode ver a apreensão da mulher mais velha, ela a instiga a encontrar o médico. Céline pede a Camila para deixá-la sair, pois suspeita que Maud pode não estar fatalmente doente, já que ninguém realmente conhece a causa da doença. Ela implora para não ser enviada ao hospital psiquiátrico, o que surpreende Camila, que não sabe que Raymond a informou. Céline confia que contar isso à duquesa viúva pode separá-la do médico, garantindo sua inocência. Finalmente, ela pede permissão para cuidar de seu marido mais uma vez, para que possa pegar o verdadeiro culpado após sair do isolamento. Céline relaxa em seus aposentos e pede a Greta para buscar seu chá. Além disso, ela instrui a trazer 2 xícaras. A velha empregada obedece sem suspeitas. Após Greta sair para pegar o chá, Lorna, a leal criada de Céline, entra e se agarra emocionalmente a ela. Céline pede à jovem criada para fazer algo por ela, ir ver Colton e descobrir se alguém relacionado a Raymond está em Maus. Da conversa com Raymond, seu conhecimento da instalação é suspeito, como se ele estivesse lá muitas vezes. Céline decide usar Greta para romper o vínculo entre Camila e Raymond. Ela tira uma caixa escondida debaixo da cama, imaginando se conseguirá. Justo quando Greta retorna, chá na mão, Céline a convida para tomar chá com ela, daí a xícara extra que ela foi instruída a trazer. Greta fica surpresa e educadamente recusa a oferta, explicando que é contra as regras. A reação da velha criada é quase prova de culpa. Céline decide expressar sua suspeita de que o chá pode estar envenenado. Ela abre a chaleira, e sua suspeita é confirmada, o chá contém Thor. Irritada com a negação da criada, ela joga o chá nela. Chocada com as ações de Céline, a criada tenta correr para ir a Camila, mas antes que possa ir, Céline a interrompe. Ela diz à velha mulher que, se ela for, será suspeita de dar coisas estranhas a Maud. Greta retruca, pois também está sendo acusada do mesmo. Céline finalmente revela seu raciocínio à criada, explicando o chá e os ingredientes nele. Ela sabe que a velha criada deve ter sido informada por Raymond. Ela mostra à criada sua evidência, um livro-razão contendo a lista de itens comprados para casa, com as datas e quantidades correspondentes. No dia em que o chá foi servido a Maud, ele desmaiou. A criada agora está no chão, ajoelhada, em choque. Relembrando seus feitos, Céline instiga Greta a revelar o envolvimento de Raymond. Após alguma persuasão, Greta finalmente admite o envolvimento do médico após o episódio de Maud. Raymond investigou o incidente e descobriu que foi o chá. Greta jura que não tinha conhecimento do efeito do chá que serviu. Após isso, Raymond instruiu-a a fazer chá com Thor, quando questionado como um preço por seu silêncio. Ainda mais convencida, Céline diz a Greta que ela foi enganada por Raymond desde o início.
Ele fez com que ela colocasse uma substância estranha no chá e agiu como se fosse culpa dela. Greta também revela que depois do incidente, as empregadas foram substituídas. Suas suspeitas agora são confirmadas após a admissão de Greta. Ela deixa a empregada ir e diz para ela não reportar o incidente à velha duquesa, como se de alguma forma estivesse grata. Greta obedece. Agora sozinha, Celine se pergunta se mais alguém estava presente no dia em que Amade ficou doente, além das empregadas que foram dispensadas. Ela percebe imediatamente que havia remédios envolvidos, então o farmacêutico também deveria estar lá. A implementação do farmacêutico pode ter sido alterada por Raymond para o uso de Amade. Se ela encontrar o farmacêutico, poderá provar ainda mais a culpa de Raymond. Celine sai apressada de seu quarto e, em uma onda de emoções, de repente sente falta de Amade. Ela decide fazer o que puder por enquanto. Ao chegar em seu destino escolhido, encontra Raymond no quarto. Ele olha para ela como um servo nos faróis. Suspeito, de fato. Celine ordena que Raymond saia assim que entra no quarto. Colocando suas coisas de volta na bolsa, ele reitera como a ajudou, solicitando sua liberdade a Camila e lembra-a de seu acordo antes de sair. Deixada sozinha, ela se senta ao lado do adormecido Amade. Ela jura provar sua inocência primeiro e esclarecer o culpado para que possa estar com ele. Depois que Lorna chega e informa sobre seu pedido, ela vai ao mordomo e não consegue informações úteis sobre as relações de Raymond e Matus. Celine sabe que o velho mordomo Colton é astuto e sabe que ele deve saber de algo. Colton mantendo a boca fechada também deve significar que envolve seu antigo mestre, o ex-duque. A jovem empregada nota um lenço no chão. Celine imediatamente reconhece que é de Raymond, pois já o viu usá-lo antes. Ela percebe uma inicial nele e o pega para poder devolvê-lo. Com o lenço na mão, decide ir a Colton e buscar as informações por conta própria. Antes de sair do quarto, instrui Lura a não deixar Raymond dar qualquer remédio a Amade. Suspeita que ele possa piorar sua condição. Celine vai para a biblioteca. Ao chegar, vê Colton organizando livros. Um quadro do velho duque chama sua atenção. Ela pode ver que Amade herdou muitas características de seu pai. Colton pergunta o que ela precisa, e ela vai direto ao ponto, perguntando sobre Raymond e se ele conhece alguém atualmente na instituição mental. A princípio, Colton está hesitante em dar qualquer resposta, mas eventualmente cede após alguma persuasão sincera de Celine. Ela lhe diz que suspeita que Raymond possa estar motivado por vingança para machucar Amade, preocupada com seu jovem mestre. Ele conta a história de Raymond a Celine. Raymond era um filho adotivo, um parente distante dos Ifits, e seu propósito era continuar o negócio da família. Sua família adotiva tinha uma filha doente e uma irmã mais velha. Celine percebe que o lenço tem uma inicial A. Agora ela sabe quem é o dono. A última revelação de Colton chocou Celine. Acontece que Anne também era ex-amante do ex-duque Ryan L. antes de se casar. Andando pelos corredores da mansão, Celine ainda está atordoada pela conversa que teve com Colton. Anne ficou louca depois que o casamento do ex-duque com Camila foi anunciado. Ela foi internada em Matus, o hospital psiquiátrico, grávida do filho de Ryan L., mas o bebê morreu. Ela permaneceu lá até sua morte, 5 anos atrás. Celine se pergunta se essa foi a razão para a vingança de Raymond. Ela quer provar ainda mais sua culpa agora que conhece sua motivação. Ela para de andar e vê um homem tentando entrar no quarto de Amade. Lorna está lá para impedir o homem. Celine sabe que ele é um menino de recados. Ele a cumprimenta quando ela se aproxima. Ele diz a ela que foi incumbido por Raymond de trazer remédios em seu lugar. Da última vez que ele veio, não foi com o conhecimento de Raymond. Ele entregou remédios de emergência apenas para serem usados quando houver sinais de um derrame, ordenado por seu mestre, Walter, o farmacêutico. Ela percebe que Walter pode ter ajudado Raymond sem saber. Agora ela tem sua prova. Ela ordena a Lorna que chame Walter e entrega o lenço de Raymond ao homem para devolvê-lo. Camila é a última a chegar à reunião que Celine convocou. Celine convocou Raymond, Greta, Walter e algumas empregadas para testemunhar a confusão. Ela procede a explicar à mulher mais velha a natureza de sua reunião. Ela apresenta a elas testemunhas Greta e Walter. Além disso, ela revela o envolvimento da empregada antiga na fabricação do chá que desencadeou a doença de Amade. O chá foi misturado com ingredientes conflitantes, tor e analgésicos. Foi um acidente no início, mas ela então se tornou uma cúmplice na operação maior de Raymond para esconder seu desfalque.
Camila confronta Raymond sobre a acusação e ele admite friamente seu crime de vingança pela morte de sua irmã. Ele também revela que foi quem matou a criança dentro dela para evitar que herdeiros fossem produzidos. Horrorizada pela confissão, Camila ordena a Colton que tranque o médico e a empregada idosa. Celine tenta se aproximar da duquesa anciã, mas é inesperadamente negada, deixando-a sozinha na sala. A velha deve ter ficado exausta pelas revelações repentinas. Celine está sentada ao lado da cama de seu marido. Ela recusa a oferta da empregada para descansar e estar com ele. Sentindo frio, decide fechar a janela. Um barulho no quarto chama sua atenção. Seu olhar imediatamente vai para o homem suspeito parado ao lado da cama de seu marido, com uma espada na mão. Ela corre para o lado de Ahmad e usa seu corpo para protegê-lo do ataque. O assaltante tenta atacá-la, mas é interrompido antes de causar qualquer dano. Chocada com o repentino silêncio, ela olha para trás e vê o agressor morto no chão, com Ahmad de pé sobre ele. Celine corre para ele, incrédula. Eles se beijam por um breve momento, uma prova de que ela está realmente acordada e também ele, e ileso. Ela observa o excelente mais de perto e percebe que já viu o homem antes. Ele era um servo, um espião. Celine conta a Ahmad sobre Raymond. Ahmad está surpreso, mas ele se concentra no presente, por enquanto, para encontrar a pessoa que enviou o espião. Ahmad se aproxima de sua mãe, que está muito feliz por ele estar acordado. Ele anuncia a presença de um agressor morto em seu quarto e ordena uma reunião. Raymond e Greta estão amarrados, e Walter está agora na sala. Ahmad revela uma pílula em um medalhão que ele guarda. Walter não foi quem a fez, mas ele passou o conhecimento para outra pessoa, mesmo sabendo dos perigos. Ele ainda guardou a informação crítica depois que Celine tomou o remédio. Ahmad confronta Raymond, mas o homem o ignora. Camila faz o mesmo, mas é recebida com uma resposta fria de Raymond. O homem só quer ser punido, então ela o faz e ordena que ele seja enforcado, para o choque de todos na sala. Greta súplica Camila para não mandá-la para a morte. Sua súplica é interrompida pela ordem de Ahmad para enviá-los ao território de Anor, uma terra de neve e gelo para todas as estações. Ele ordena que sejam mantidos em uma mina para prisioneiros para que Raymond possa tratá-los e ter a assistência de Greta. Basicamente, eles vão ser exilados. Ahmad continua assumindo a responsabilidade depois de estar doente por tanto tempo e negligenciar seus deveres. Ele pede à mãe, a velha duquesa, para descansar, enquanto nomeia Celine para cuidar dos negócios da família como a duquesa oficial. Isso surpreende Camila, e ela agora sabe que ele está saudável. O contrato está feito e acabou, agora que ele está seguro e os culpados por sua doença foram responsabilizados. Ela ouve seu suspiro e o abraça. Celine fica feliz que ele esteja seguro agora e se agarra a ele por um tempo, pensando que finalmente pode partir. Ela se agarra a ele por mais tempo, esperando as lágrimas pararem. A notícia de sua recuperação se espalhou para as massas em apenas um dia. Os cavaleiros clamam por seu retorno. Eles não estavam convencidos, então querem que ele prove sua capacidade de recuperar seu lugar. Ahmad se prepara para ir, vestindo seu uniforme de cavaleiro. É a primeira vez que ela o vê com a indumentária, fazendo parecer outra pessoa. Celine expressa sua preocupação com o isolamento de Camila, e Ahmad a tranquiliza, dizendo que ela está apenas protestando por um tempo. Ele conduz a conversa de volta para eles, perguntando se ela quer alguma coisa quando ele voltar. Corando, ela admite que só quer o coração dele. Ele a abraça pela última vez antes de se despedir. Depois de algum tempo, a tarde chega, um mordomo se aproxima dela e anuncia a vitória de Ahmad. Ahmad acabou de recuperar sua posição como capitão dos Sunnigs mais uma vez, ele venceu impecavelmente o desafio imposto pelos cavaleiros. Os cavaleiros o aceitaram de volta em honra, o que é mais importante do que receber a permissão do imperador. Os servos o aplaudem enquanto ele passa, mas ele os ignora, ansioso para voltar para Celine. Naquela noite, Celine e Ahmad dão um passeio. No jardim, ele conta a ela sobre sua nova atribuição recebida do rei, de ir para a guerra. Ela sabe sobre a guerra com o Império dos Lilos a partir da história original, Lady Crown, de acordo com o livro. No livro, foi o príncipe da coroa quem liderou a batalha, em vez de Ahmad. Agora que ele está apto para ir à guerra, ela se preocupa com ele. Ahmad apresenta um presente a ela, uma caixa azul. Ele agradece a ela por sua sinceridade. Ela abre a caixa cautelosamente, um grande pingente de joia em forma de coração cor-de-rosa encontra seu olhar. O colar dentro tem o grande pingente cercado por ouro e preso junto em uma bela seda rosa.
Celine agradece sinceramente ao marido. Alguns dias depois, com uma xícara de chá na mão, Celine bate à porta dele. Ela sabe que Ahmad tem trabalhado muito recentemente e pode ter perdido algum sono. Ela entra no quarto, encontrando Ahmad adormecido em sua cadeira. Celine tenta cobri-lo com um cobertor, mas é impedida pelo marido, que agora está acordado. Ele a acusa de estar espiando, mas ela esclarece que só está ali para falar com ele sobre algo relacionado ao contrato que assinou com Camila. Antes mesmo de começar a explicar a ele, ele a beija. Ele sugere de repente que eles compartilhem um quarto dali em diante, já que é assim que casais casados fazem. Ela tenta recusar, mas ele continua. Ele quer que eles cumpram os deveres de marido e mulher, então pergunta se ela quer dizer produzir um bebê. Ele confirma isso e a beija novamente. Depois, Lura verifica Celine, que ainda está na cama. Ela claramente não está se sentindo bem. Ela chama Lorna. Ao tentar sair da cama, o jovem percebe sangue de onde Celine estava deitada. A quantidade de sangue alarma, algo está errado. Um médico foi chamado. Depois de verificar Celine, ele pergunta se ela tomou algum contraceptivo. Ela nega ter consumido conscientemente qualquer pílula contraceptiva, pois não há motivo para ela tomar. O médico explica que a condição que ela tem, pressão sanguínea normalmente baixa, pode ser causada pelo uso excessivo de pílulas contraceptivas especiais. Além disso, ele tratou de mulheres que tiveram queda súbita de pressão arterial, todas estavam tomando pílulas anticoncepcionais. Os contraceptivos no mercado recentemente não são muito eficazes na prevenção de gravidezes. Os mais eficazes são populares na alta sociedade, pois têm menos efeitos colaterais. São muito caros, e apenas mulheres ricas conseguem usar. Além disso, o controle de natalidade tem que ser cronometrado corretamente. Se feito incorretamente, causará efeitos colaterais significativos, como baixa pressão sanguínea. Celine lembra que foi Greta quem lhe deu os remédios que ela tomou. Ela suspeita que Raymond possa ter algo a ver com isso. Ela pergunta ao médico se ele é capaz de identificar o contraceptivo que ela pode ter tomado sem seu conhecimento. Celine explica mais detalhadamente que o remédio que ela tomou era do tipo para ajudar na fertilidade. O médico admite que só pode verificar o medicamento se ele o vir pessoalmente. Ele também diz a ela que os contraceptivos de alta qualidade são feitos principalmente de veneno de cobra. O controle de natalidade é basicamente um veneno. Ela se lembra do momento em que as cobras foram encontradas no jardim e quando Emma foi arrastada para fora por Greta. Celine, sinceramente, pergunta ao médico como ela está agora. O médico entrega de forma abatida a triste notícia para ela. Ela pode não ser capaz de conceber no futuro. Isso a choca, deixando-a sem palavras. Lorna parece horrorizada com a notícia também. O rosto de Ahmad passa pela mente dela. Ele disse que queria um bebê com ela. A única coisa que ela poderia fazer por ele agora é impossível. Ela pede ao médico para não informar seu marido, pois ela mesma dará a notícia. Camila interrompe subitamente e a confronta sobre sua infertilidade recém-descoberta. Celine ordena a Lorna e ao médico que os deixem agora sozinhos. Celine explica a situação. Ela tomou pílulas contraceptivas sem saber, dadas por Greta. No entanto, Camila a acusa de ter feito isso de propósito. Celine discorda veementemente da acusação da mulher idosa, pois seria uma contradição com seu contrato. Camila quer ver evidências, mas sua única testemunha já foi exilada para o desolado norte. A anciã duquesa sugere que, como Ahmad agora está saudável, ele pode facilmente ter filhos com outras mulheres. Como o contrato de alguma forma foi cumprido, não há mais uso para ela permanecer na mansão. Celine concorda, seu sonho de se tornar oficialmente sua esposa e de ter seu filho agora é impossível. Camila diz a ela para não deixar Ahmad saber, porque se ele soubesse, a expulsaria de qualquer maneira. Enfim, pessoal, o que vocês acham dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para que vocês sejam os primeiros a saber quando elas forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Nos vemos na próxima!